Você dá as diretrizes aí. Eu vou Já, fazer... Primeira... Beleza, calma aí, Já... rapidinho. Já comecei aqui, mas calma aí. É só você falar, fica tranquilo, ô Paulo. Fica tranquilo que não é bicho de sete cabeças, não. Calma aí que já começou aqui o pessoal. Só Tá aí fala... na sala, não? Já tá na sala, calma aí. O pessoal já tá vendo a gente já. Fala, galera. Boa noite a todos. Conforme eu havia falado, deixa eu ver se já tá aqui, se tá aparecendo. Deixa eu ver se já tá aparecendo o pessoal. Calma aí. Ah, tá aparecendo. Ótimo. Fala aí, galera, como é que vocês estão? Boa noite. Só quero que vocês me respondam uma coisa. Vou escrever aqui no chat. Quero que vocês me respondam. Bom, perguntei como é que está o som. Boa noite a todos. E hoje é um dia muito especial. Estou feliz. Estou com um ilustre convidado aí. Daqui a pouco virá o outro. Gente, só lembrando, o Vinícius César teve um contratempo. Ele mandou o WhatsApp para mim e falou que virá sim, tá? Ele foi tomar um banho, teve um contratempo aí. E daqui a pouco ele vai estar aqui na live, certo? Deixa eu colocar o negócio aqui em cima. Vou deixar meu celular ali em cima, que assim é tipo um retorno. Aí eu vejo se a live não travou, alguma coisa assim. Mas vamos lá, gente. Boa noite a todos. O nosso convidado já está aí. Tá? Como eu já avisei, o Vinícius César, ele teve um contratempo, mas daqui a pouco estará aqui. Quero agradecer a todos que vieram aqui, certo? Os novos inscritos. Eu vi que subiu um pouco de inscritos. Lembrando, o canal do Paulo Coelho e o canal do Vinícius César estão na descrição da live. Quem não é inscrito no canal do Vinícius César, nem no canal do nosso amigo Paulo Coelho, canal Cruzada Viva, clica aí e se inscrevam. Vocês só têm a ganhar. Quero agradecer a todos que estão aqui. Tem muita gente aqui. Santiago Gurgel, Luiz Fernando, José Augusto, agora Teu, Paulino, Erickson Bessa, Henrique Gomes, Fernando Takata. olha o perfil do cara. Coronavírus, brincadeira. Cleomar Oliveira, já falei. Marcelo Milito, o Roque. Também quero agradecer o canal do Ateu. O Cláudio Antônio, já fiz uma live com ele. E vamos fazer outra, tá? Ateu Ver, meu amigo Edson, muito obrigado. Fábio Vicente, Contradições da Bíblia. Também muito obrigado aí, canais bons. Ravel Leite, Fábio Vicente já foi. Quem mais está aqui? O Ed Santos, muito obrigado. Adrenalina Pura. Rock. Sei não, hein? Qual é o nome do canal? O canal é esse meu que tá ali. Esse perfil, sei não, hein? O Aleph de Moraes. Quem mais está aqui também? O Rodrigo Faustino, seja bem-vindo. Seja Teu, nosso amigo Davi. Vou fazer uma live com ele depois. O Ravel Leite. Um inscrito bem assíduo aqui nas lives. Marcos Ricardo. Cacaia Carvalho está aqui. Bom, fico feliz. Tem muito tempo que eu não vejo no canal. Fico feliz. Obrigado pela sua participação também. Daniel Belmonte. Muito bem. Gente, daqui a pouco o Vinícius César vai entrar aqui, tá? Então, vamos... Como essa é a primeira vez que eles estão aqui fazendo essa live comigo, então, não temos, assim, um tema específico, não. A gente vai discorrer sobre vários assuntos, vou perguntar sobre o trabalho dele, vou deixar mais ele falar. Nesse momento estou fazendo a introdução. E deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixar Vou ligar o microfone dele aqui. Seu microfone está mudo, o Paulo. Seu microfone acho que ficou mudo aí. Agora foi. Então o que acontece, gente? Vou perguntar sobre o trabalho, como é que foi a sua vida, se foi religioso antes, e a gente vai discorrer sobre alguns assuntos. Lembrando uma coisa, gente, o Vinícius vai chegar aqui daqui a pouco, e vou pedir... Jennifer, como eu falei, o Vinícius teve um contratempo, ele vai chegar. Calma. Que ele me falou, ele foi tomar um banho agora, e ele mandou o WhatsApp. Então, enquanto isso, eu vou começando, que já tem um atraso de uns 7 minutos mais ou menos, já vou começando.
tá? Então, o que acontece, gente? Eu só vou pedir uma coisa para vocês. Não vou falar sobre política hoje, então não perguntem nada sobre política, certo? Nada, sim, nada. Principalmente para os meus convidados, e peço respeito aos meus convidados. São pessoas que fazem um trabalho brilhante, fazem um trabalho de relevância e têm ajudado as pessoas a despertar, certo? Então, meu amigo Paulo Coelho da Nóbrega Sobrinho, até gravei esse nome, esse combatente do ateísmo aí, o título da live está em homenagem também ao canal dele. E para mim é um prazer, é uma honra tê-lo aqui, certo? Então eu quero que você se apresente agora. Não precisa ter pressa para falar, tá? Se apresente, fale sobre como foi sua vida, se você foi religioso antes ou não, como foi a sua chegada ao ateísmo, porque o ateísmo não é uma conversão, o ateísmo é o quê? É uma constatação da realidade. Eu sempre costumo dizer isso. Então, o ateísmo não é ninguém se converte ao ateísmo. Nós chegamos aqui à conclusão através dos fatos, através das evidências, e nós seguimos até onde as evidências nos mandam, onde ela nos aponta. Então, e também falar qual a proposta do seu canal. Fique à vontade aí, meu amigo Paulo. Com você. Ok, pessoal. Boa noite a todos. Né? Primeiramente, agradecer ao amigo Fábio de Oliveira, sabe? Pedir licença para entrar na sua casa, né? Não só na sua casa, porque o seu canal é sua casa, né? Então eu vou me conter aqui para não chamar palavrão. Tá entendendo? O canal, eu sou meio... não tenho muita paciência não, sabe? Mas como eu estou, né, no seu canal, então a gente tem que seguir a linha, né, do seu canal, né? Que é mais tranquila. Eu já sou meio, né? Como diz o Matuto, esbaforido, né? Eu tenho o pavio curto. E também agradecer a todos que estão participando aqui da live, né? Também estou entrando aí na casa de vocês aí para levar a mensagem, o recado. Agradecer pelo convite, né, do amigo Fábio, né? Também o amigo Vinícius já tinha me convidado, né? Avisei ele, inclusive, que ia fazer essa live com o Fábio, e ele resolveu fazer junto aqui, nós três aqui, né? Espero que ele chegue aí, né? Então, pessoal, a questão aí do ateísmo, como eu cheguei ao ateísmo, o meu caso é completamente diferente, Fábio, sabe? E a vocês ouvintes, sabe? O meu caso, eu nunca fui religioso, né? Minha família, sim, sabe? Minha família sempre foi religiosa, eles sempre estiveram tanto no catolicismo quanto no protestantismo, sabe? Mas eu acompanhava minha avó desde pequeno para a igreja, né? Mas sempre tive a indagação na cabeça e procurei desde cedo. Gosto muito de mitologia, assistia muito filme de mitologia e aquilo ali me despertava, né, uma desconfiança sobre todo esse sistema, né? Inclusive tem algumas pessoas que dizem assim, não, eu posso falar do sistema religioso porque eu fui religioso. Eu não acho isso relevante, sim, porque a pessoa foi escravizada, né? Isso aí é um ponto, né, que afeta muito a pessoa, mas aquele tipo de coisa, né? Você não precisa usar drogas para saber que aquela porcaria não presta, né? Então basta observar os danos que causa, o mal que causa, inclusive a religião é a pior droga na minha concepção, sabe? É uma droga onde as pessoas não usam nenhum tipo de entorpecente, no entanto ficam, né, completamente malucas, rodopiando, comendo capim, rodando pelo chão, sabe? E prejudicando a vida de outras pessoas, né, principalmente, né, perseguindo. Aqui mesmo eu sou muito perseguido, já fui ameaçado de morte, né? O cara olhar na minha cara assim e dizer assim, eu vou te matar. Por quê? Eu nem te conheço, cara, porque você é ateu. Então, esse é o tipo de gente, isso é o que a religião leva. E isso me levou a entrar, né, por conta, pregar não, né? Pregar é coisa religiosa. Né, por conta de eu debater sempre esse tema, né, discordar, né, do sistema religioso, sabe? Aí sofri todo tipo de ameaça, né? Tinha um emprego lá, dentro ali daquele núcleo ali da empresa, dentro ali, são todos religiosos ali, raramente vai ter um ateu, e quando tem um ateu, ele é denunciado. A questão, Fábio, é muito interessante, porque esses religiosos que defendem tanto o sistema religioso, a unhas e dentes, né? Ali ameaça as pessoas e tal, e isso tem sido a religião desde que foi forjada, desde que foi criada, só de mortes, né? E é interessante que essa divindade, por exemplo,
sabe? Se você precisa contar, né, para um religioso ou para essa divindade que você tem algum problema, isso significa que a divindade não é onisciente, ela não sabe de porcaria nenhuma, tá entendendo? Mas a divindade, na realidade, não existe. O que existe são os líderes religiosos. E como ele chega a saber, por exemplo, que você está precisando de alguma coisa? É o boca a boca. Um sai contando para o outro, que conta para o outro, que conta para o outro, e aí chega em uma pessoa que vai ajudar aquela pessoa, e aí, essa pessoa, quando chega lá, aí a pessoa que está sendo ajudada vai achar que foi uma divindade que descobriu misteriosamente que ele estava precisando de alguma coisa. E, em contrapartida, ao contrário, funciona da mesma coisa. Do mesmo jeito, se você for um ateu e não falar que é ateu, né? E o grande erro do ateísmo, desde o começo, foi esse. Os poucos que se manifestaram contra esse sistema religioso, claro, foram mortos, perseguidos, até porque a Inquisição era implacável ali, né? Arrancava a cabeça das pessoas mesmo, cortava ao meio ali, sabe? Mas os ateus se calaram. Hoje nós temos a oportunidade de combater isso. Né? Mas tem alguns ateus ainda que ainda dizem não, né? O ateísmo tem que ficar quietinho no canto dele, porque é assim que o sistema religioso quer, sabe? Tem até aquela máxima, né? Religião, futebol e política não se discute. Vamos falar de política hoje não, mas se discute sim, porque é discutindo que nós encontramos a solução. Então, a jogada do sistema religioso, desses três, né, sistemas, é por conta de discutir, por exemplo, futebol, né, que aqui, no meu estado mesmo, uma presidente de federação foi descoberta que estava roubando pra caramba. Entendeu? Então, se não discute, eles continuam roubando. A mesma coisa funciona na política, a mesma coisa funciona na religião. A religião quer você calado, quietinho, sentado em um banco frio de templo ou igreja, sabe? Ali apenas engolindo a seco todas as mentiras pregadas por esse sistema público. Então, se você é um ateu e você não fala que é ateu, essa divindade jamais irá descobrir que você é ateu. Pode ter certeza disso. Entendeu? Bom, meu amigo, você falou uma coisa aí. Sim. Você falou uma coisa aí, quando as pessoas elas vão uma ajudando a outra, e aí ela pensa que é a divindade. Isso é verdadeiro viés de confirmação, né? O que vem a ser o viés de confirmação? O viés de confirmação é simplesmente quando a pessoa ela busca reforçar suas crenças através de acontecimentos, certo? Por exemplo, o camarada... vou dar um exemplo aqui no trabalho mesmo. O cara trabalha escutando música. Então, o que acontece? Tudo que ele vê de postagem, de alguém falando que trabalhar com música é produtivo, ele vai achar, opa, é algo que reforça a crença dele. Na religião, a mesma coisa. A pessoa, ela estava clamando por uma providência, alguém me ajudou, foi Deus que entrou. Não foi, isso é um viés de confirmação, porque ele buscou nos acontecimentos algo para reforçar. E a religião também trabalha muito com isso. E é bom te frisar isso, que a religião trabalha muito com viés de confirmação. E que, na verdade, não é nada de sobrenatural. É simplesmente a pessoa reforça, porque ela ignora, isso é perigoso, por quê? Porque a pessoa ela ignora os fatos para chegar à verdade. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, eu estou pensando em sair da igreja. Isso aconteceu comigo no início. Eu estava vendo que as coisas que eles pregavam não tinha coerência com aquilo que era a realidade da vida. O que eu fiz? Então eu pensei em sair. Aí eu estava assim, alguém falando, olha, se você está pensando em sair, espera mais um pouquinho que tua bênção vai chegar. Aí eu pensei, opa, isso é Deus falando comigo. Não é nada, isso é uma estratégia. Por quê? Por que eles usam essa estratégia? Porque eles sabem que alguém vai questionar a realidade, alguém vai ter dúvida, porque embora tenha pessoas que acreditem, algumas ali estão com o quê? Com o raciocínio funcionando. Então ele vai comparar a realidade e vai ver que não acontece nada daquilo que eles pregam, que eles anunciam, e aí a pessoa fala assim, opa, vou embora daqui. E o que acontece? Então os líderes vão falar, olha, Deus está falando para você esperar mais um pouquinho. A pessoa escuta aquilo ali e acha que aquilo ali é o quê? É a divindade. Então vira o quê? O viés de confirmação, certo? Gente, eu vou voltar só o que eu quis reforçar essa parte. Vou voltar a palavra aqui para o amigo Paulo Coelho. E o Vinícius já chegou, já está aí. Eu vou falar com ele daqui a pouco. Hoje eu quero falar pouco, o espaço é deles hoje, tá? São os convidados especiais aqui, beleza? Então, pode continuar o que está falando aí. Daqui a pouco eu vou falar com o Vinícius. Pode continuar o que estava falando, só para dizer agora a proposta do seu canal, como é que foi sua vinda até o ateísmo. Pode ficar à vontade, Paulo. Perfeito, Fábio. Primeiramente, dar as boas-vindas aí ao nosso amigo Vinícius Henrique. Sou muito grato a Vinícius, sabe? Quando eu comecei, Vinícius foi o cara que deu uma força danada ali
sabe? Sempre dê um alô para o meu canal lá, e isso ajuda muito, sabe? Eu acho que é isso, os ateus, tá faltando união também, né? Tem uns ateus aí que ficam picuinha um com o outro aí, e isso não leva a nada, cara. Se nós não se unirmos, o sistema religioso ele é unido. Na realidade, ele vive brigando entre si. Mas quando é para combater o ateísmo, para perseguir algo que combate eles, aí eles se unem, né? Mas vivem brigando entre si. Então, a questão do canal foi justamente, inclusive o nome Cruzada Viva refere-se exatamente às cruzadas. Sabe por quê? Porque eu estava sendo tão perseguido, onde eu ia ameaçado de morte. Chegaram a colocar um carro por cima da minha moto, cara, uma vez. Aí o cara vem, ainda chama a polícia, eu bati na lateral dele, ele me fechou numa rua, pra você ver como esse pessoal é. Aí sai do carro ainda, não sei o que, você vai pagar. Não, pô, eu bati na tua lateral, você me fechou, cara. O cara que tava do lado de lá disse, esse cara tentou contra a tua vida. E se tu quiser, a gente é testemunha. Aí o cara liga pra polícia, aí diz, irmão, vem aqui, né? A polícia chega lá, o cara olhou e disse, não, rapaz, aqui não é polícia, não, aqui é a polícia de trânsito. Você está chamando o cara aí da polícia. Por quê? Porque é conivência, cara. Esses caras são unidos para ferrar com a vida da gente. E por que a gente não se unir, né? Eles estão pé da vida com os canais ateístas. Isso aí é fato. Sabe? São ameaças constantes. Verdade. Bom, chegou nos unir, nossa... sabe? E aí por isso que eu coloquei o nome Cruzada. Ele referência às cruzadas mesmo. Que para mim não acabou. Inclusive, quando eu morava em outro bairro aqui, no Cidade Verde, um pastor chegou, o cara, para você ver como funciona o sistema religioso. O cara, ele chega a dizer, no microfone, né, numa igreja pentecostal, botava uma caixa de som imensa no meio da rua, a gente não conseguia nem assistir televisão. Eu liguei para a Sedub, para ir lá, né, pegou lá comigo. Né? Aí é Satanás, é demônio, esse Paulo Coelho, ele citou meu nome, esse Paulo Coelho é o demônio, tá entendendo? E agora, chega a dizer no microfone da igreja, eu era traficante, eu trocava tiro com a polícia, eu furei gente, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas Jesus me salvou. Inclusive, comprou um carro, ele chegou a dizer no microfone, poxa, todo mundo escutando, eu não sei ler. Inclusive, a Bíblia dele era outro pastor que marcava com a caneta ali os textos para ele decorar. Não era nem para ele ler, não. É para ele decorar. Você está entendendo? Para ele poder falar da igreja, o chefe dele. Aí ele chega a dizer que não sabia ler, mas que Deus deu a carteira de motorista para ele. Você vê como funciona a coisa, né? Pois é. Muito bem. Valeu aí, meu amigo. Calma que já está começando. Bom, o Vinícius está aí. Está aí me ouvindo, Vinícius? Acho que ele desligou a câmera dele, colocou o link do canal. Tá aí, meu amigo? Fala aí, Fábio. Fala aí, meu amigo. Beleza? Bom, só quero agradecer aqui o Seja Teu pelo superchat. Boa noite a todos. Fábio, Paulo e Vinícius, os três fizeram parte da minha libertação. Sou fã de vocês. Pô, muito obrigado. Aqui, além do ateísmo, Vinícius e demais amigos, vocês não acham que os ateus têm de parar de indireta e negacionismo e se unirem contra o sistema religioso? Tamo junto, galera. Beleza, gente. Bom, eu vou passar a palavra aqui para o Vinícius, mas eu só quero falar uma coisa aqui antes. Assim, eu não tenho palavras para agradecer você, Vinícius, você, Paulo, assim, vocês dois, por aceitarem o convite, certo? E, assim, vocês têm feito um trabalho super relevante, assim, que eu aprendo muito com vocês. Lembro que, embora eu não conheci o seu trabalho quando eu me tornando ateu, depois que eu me tornei ateu, que eu conheci, vi vários vídeos, eu ainda acompanho vários vídeos seus. E eu falo, tem ajudado muito. Por quê? Porque muita gente não sabe que a Bíblia é um plágio, muita gente não sabe da história que está por trás. Muitos não sabem, até mesmo sobre a epopeia de Gilgamesh, do Pnatin. A gente pode falar isso daqui a pouco. Mas eu fico grato a vocês. E lembrando uma coisa, é isso que nós estamos fazendo aqui, gente. Nós estamos nos unindo. E lembrando que o Vinícius, ele que foi o precursor, ele chamou o Ralph, depois chamou. Então, por isso que eu falo, gente, podemos ser diferentes, sim, e podemos ajudar uns aos outros e manter a amizade. Por quê? Porque nós precisamos nos unir, exatamente isso que nós estamos fazendo. E lembrando uma coisa, gente, não estou aqui puxando o saco do Vinícius, não. Que eu vou pedir para vocês, não façam perguntas sobre política que não será respondida aqui hoje. Não, a live não é sobre isso. Mas quem buscou aproximação naquela época foi ele. O arrogante, o cara, o fascista que as pessoas falam, foi ele que buscou aproximação. Então eu agradeço, tá?
Então, eu agradeço, colocar uma diferença de lado, e é isso que nós estamos fazendo, buscando o quê? Dar informação às pessoas, questionar tudo, questionar a autoridade, questionar o sistema, porque nós não podemos nos curvar a esse sistema que escraviza há muito tempo, e eles querem que manter na marra. Então, eu falo para vocês, nós estamos fazendo exatamente isso. E agora, meu amigo Vinícius, some não, vou passar para você agora. Quero falar, olha, eu quero perguntar uma coisa para você. Eu sei que, como minha primeira live comigo aqui, então eu vou perguntar uma coisa para você. Como que você se tornou ateu? É uma pergunta básica. Próximas lives que nós fizemos juntos, eu, você, o Paulo, aí vai ter um tema específico. Como você chegou ao ateísmo? Sua vida, pode falar da sua vida religiosa e essa proposta com o seu canal. Fique à vontade, Vinícius. Tá aí? Beleza. E aí, Fábio, beleza? Beleza. Boa noite, Fábio. Boa noite aí, o Paulo. Boa noite a todos os telespectadores. Estamos aqui ao vivo. Queria agradecer, primeiramente, pelo convite do Fábio. Já nos conhecemos há algum tempo já, né? Pela rede. Eu tenho o Fábio no meu Facebook e é um cara que realmente, esse sim, você vê que é um dos poucos que analisa o argumento e não quem fala, aquela coisa toda, né? Mas, enfim, a pergunta inicial é bem simples, eu acho que eu já abordei no canal diversas vezes. Tudo na nossa vida é um processo. Se você tentar um salto lógico, é absurdo. Isso é coisa de quem defende um pacotão ideológico, e eu não defendo isso em nenhuma área da minha vida, né? Daquelas causas que eu defendo. Pois bem, então, primeiro eu fui vendo os erros internos da minha agremiação religiosa. E vem aquilo que está na tua natureza, como você é, o que você tem aqui, tem por dentro. Você é uma pessoa crítica? Você é uma pessoa corajosa? Você é uma pessoa que está ali bem intencionada? Você está afim da verdade, custe o que custar? E custe o que custar mesmo? Então você vai acordar. Então foi o que aconteceu comigo. Mas como tudo é um processo, a gente não nasce sabendo. Primeiro, eu fui batendo de frente com os problemas internos da igreja. Algumas injustiças, alguns daqueles censos de 2 pesos e 2 medidas. E aquilo me abriu, me encorajou, parece que injeta uma endorfina no meu corpo, e eu fui tomando prazer em questionar, em bater de frente com a autoridade. Nessa época, eu fui 16 anos de uma instituição religiosa, praticante, sem nunca ter me afastado. Meus pais me levaram para a igreja. Eu já vinha de família tradicional, católica. A minha família é italiana. E sempre aquele negócio de ir para a igreja, ir na missa, e fazer aquelas comunhões, aquela coisa, comer hóstia. Enfim, aquela coisa toda, assistir missa do galo no Réveillon e tal. Era uma coisa realmente muito tradicional. Aí depois, com os meus pais, eles só mudaram de vertente, que é o máximo que acontece, né? Mudar de vertente. Aí foram para a igreja evangélica. Posteriormente, eu fui levado muito criança mesmo, ali quase pré-adolescente, para a igreja. Então, eu já cresci nesse sistema. Mas por já ter, sei lá, geneticamente, eu não sei explicar exatamente isso, internamente comigo a crítica, né, o racional, a coragem, eu fui batendo de frente com algumas injustiças internas dessa agremiação, já sendo ali passado esses 16 anos, sem nunca ter me afastado, fui do grupo jovem, fui evangelista, fui líder do grupo de evangelização e, posteriormente, obreiro. Como obreiro, fiquei 5 anos. Aí sim, quando eu cheguei num cargo maior, eu falei, bom, agora eu posso tentar resolver a parada melhor, porque agora eu sou um obreiro, né? Mas doce ilusão, tentar consertar o sistema. Você realmente tem que sair do sistema. Não adianta tentar consertar. Ele nasceu para nos explorar. Não é porque um indivíduo ou outro está errando, então ele tem que ser combatido e retirado, que aí tudo vai dar certo. Não. O troço foi criado para isso. Entendeu? Igual a política, foi criado para isso. Só para roubar, nos enganar. Um pequeno grupo mandando em toda a massa. Então, mas até eu descobrir isso, eu fui tentando bater de frente com o pastor, com a líder das obreiras, etc, etc. Vários problemas lá. Nesse íntere, eu comecei
a bendita internet, a ver vários canais desigrejados, tipo do Rubens Sodré, do Caio Fábio, e comecei a acompanhar. Aí também comecei a ler a Bíblia toda, coisa que nenhum cristão, a maioria, né, não se interessa em fazer. E fui fazendo as acariações, pô, mas isso aqui o pastor nunca pregou. Pô, aquilo que o pastor colocou ponto final naquele texto, não acaba ali, é uma vírgula. O texto continua. Aí eu lembrei de uma certa passagem que o pastor falou, tá vendo? Jesus, ele falou que é dando que se recebe, por isso que você tem que dar. Beleza, aquilo sempre passou batido. Aí eu falei, não, mas calma aí. Aí lendo a Bíblia, fazendo o estudo, né? Eu fiz o estudo até pelos originais, com a ajuda aí do material do Fábio Sabino, etc. Aí, pegando do grego, do hebraico, né? Aí, calma aí. Jesus falou que é dando que se recebe, dando para quem tem menos do que você. Não é para uma instituição milionária, enfim, centralista, né? Organizada. É para quem tem menos. Aquele papo de repartir o pão, né? Aí eu, Aí eu falei, não, chega. Aí eu me lembro como se fosse hoje. O último dia que eu pisei os pés numa igreja, eu não me lembro a data, mas eu lembro o dia, foi numa quarta-feira à noite, na tal busca do Espírito Santo. E naquele dia, Fábio, Paulo e amigos que estão nos assistindo, foi o dia que o pastor mais estalou o chicote no povo. Pediu dízimo, pediu mais 2 envelopes à parte, tudo aquilo ali. E eu não aguentei mais, falou cada barbaridade que eu já, pela própria Bíblia, já via que ele estava enganando. Que a Bíblia é um livro mitológico, mas não engana tanto como eles, né? Aí, aconteceu. Aí eu falei, eu fiquei revoltado, nunca mais pisei lá. Só fui lá na sala de obreiros, peguei o meu crachá para ter uma prova. Tanto é que eu sempre uso eles nos vídeos, né, para comprovar. E não dei satisfação nenhuma. Só depois que eu entreguei para o pastor um dossiê que só dos fatos sobre o dízimo tinha 10 folhas frente e verso. Entreguei para alguns amigos mais chegados da igreja. O que fizeram? Parece que você estava dando um papel de bala sujo, todo melado. Simplesmente nem ligaram. Aí, beleza. E o pastor ligou. Só que aí ele reuniu os obreiros. Eu fiquei 5 anos de obreiro, né? Só de obreiro 5 anos. Aí ele reuniu os obreiros com o meu dossiê, rasgou na frente deles e falou, ó o que aquele Vinícius me entregou. Orem por ele está com o pé no inferno, está com a salvação já perdida. Enfim. Sempre aí... assim, né? Sempre assim. Quando eles não têm argumento, fala que é o inferno, que é o diabo, né? Isso. Assim, né? Ameaças psicológicas para poder vacinar os que estão lá dentro. Exatamente. Não sigam o exemplo dessa ovelha desgarrada fora do aprisco, é ameaça. Ou seja, ele pegou o meu dossiê, não refutou uma só vogal, uma só linha. Eu não estava lá, mas o meu pai, na época, que também era obreiro junto comigo, ainda estava na igreja. Né? Primeiro saiu eu, depois a minha namorada, que hoje é minha esposa, a Geise, depois o meu pai, depois saiu meu sogro, minha sogra, saiu geral. Eles devem me considerar um verdadeiro demônio, né? Um anticristo. Eu arranquei todo mundo da igreja. Pelo menos da minha família, né? Dos meus parentes. Aí, meu pai estava lá nessa reunião e ouviu, né? E me passou. Aí, ele rasgou o dossiê, sobre o dízimo tinha 10 folhas, e não refutou nada, e só ameaça psicológica para vacinar aqueles que estavam lá para não seguir o meu exemplo. Por que, Fábio e Paulo, e os meus amigos e amigas aí? Eles sabem que mentem, cara. Os líderes sabem. O povo tem muita gente boa lá. Muita gente bem intencionada. Inclusive, tenho amigos até hoje que não viraram as costas para mim. A maioria virou. Mas ainda tem um ou outro lá que ainda fala comigo. Pelo WhatsApp, pelo Facebook. Tá? Que são até obreiros até hoje lá. Infelizmente, mas não viraram as costas para mim. Então, tem gente muito boa, de coração bom, que está lá para coisas boas. Só que são enganados. Aprende engano, replica engano. Mas os líderes sabem. Né? Ele não refutou nada, ameaça psicológica para vacinar aqueles que ainda estão lá a não seguir o meu exemplo, e inventaram várias fofocas, falaram que, tá vendo, agora eles estão no baile funk, lá usando droga. É impressionante como isso é clichê, né? Mas acontece muito. Que nesse decorrer dos meses que se seguiram da minha saída, e depois, principalmente quando a Geise também saiu, acho que cerca de 2 meses depois ela saiu também, me acompanhou, começaram a inventar essas fofocas, que nos viram em baile funk, eu e a Geise, e usando drogas. Quer dizer, eles tentam satanizar, te rebaixar moralmente perante a sociedade, perante os irmãos. Todo mundo que sai
todo mundo que sai é porque saiu porque tá com demônio, porque não saiu porque aqui é errado, não. Saiu porque eles queriam usar drogas, ir pro baile funk, coisa do tipo. Então eles tentam te desmerecer, né? Mas o curioso é que nunca tentaram me resgatar, sabe? Porque eu saí refutando e todo mundo, chegou até um casal de amigos da igreja lá em casa, tentar me resgatar, foram os únicos, que eram os mais próximos. Começaram com um monte de baboseira da Bíblia, de volta para Jesus, que ele quer resgatar vocês e tal, a brasa fora do braseiro se apaga. Eu os refutei em 3 minutos. Nunca mais falaram nada sobre religião perto de mim. Né? No trabalho também, que eu trabalhei na Rede Record por muitos anos, entrei como obreiro, e entrei por isso, porque o bispo me indicou lá. Eu entrei e eu não escondi de ninguém. Todo esse meu processo passando por desigrejado, agnóstico pleno e finalmente ateu, eu sou ateu negativo hoje, eu fui revelando tudo. Porque nas minhas redes sociais eu sempre fiz isso, tinha a página Cético Subversivo, né? E várias pessoas do meu trabalho lá da Record, crentes, inclusive chefes meus, tinha no meu Facebook e eles eram da igreja, porque a maioria lá de cargos é da igreja, né? Nas empresas da igreja. Aí, e eu nunca escondi, falei, você vai mandar embora, você vai me perseguir, dane-se, eu tenho que ser o que eu sou. E até muitos ateus não têm essa coragem hoje, né? Que aí cada um sabe onde o seu calo aperta, mas eu tive essa coragem. Né? Mas esse processo se deu assim, problemas internos, fui questionando, criticando, fui investigando mais coisas, li a Bíblia toda, pegando principalmente dos originais, e nisso fui vendo o Caio Fábio e o Rubens, aí foi num processo, aí comecei a ter acesso também aos canais ateístas, tipo do Clarion, do Yuri, que é mais do Daniel Fraga. E aí, no começo, eu batia de frente com eles mesmo, já como desigrejado, mas batia de frente, ia lá, comentava um monte de coisa, igual eu sofro hoje, também eu fiz isso. Por isso que eu até entendo. Aí chegou certa hora que falou, não, eu não tenho tantos argumentos para refutar esses caras. Não. Eles têm razão nisso mesmo, eu tenho que assumir isso. Não, os caras são gente boa. Ateu não é esse bicho de 7 cabeças, não. Aí teve um vídeo, não sei se foi o Uri que falou uma vez, que falou assim, tinha um Detonando a Bíblia também, vou fazer justiça aqui, claro, tinha um Detonando a Bíblia do Antônio, né? Era muito bom, via muito também do Salatiel, né? Enfim. Aí, mas o primeiro mesmo foi do Yuri e do Clário, né? Aí acho que foi o Yuri que falou assim, porra, eu sou ateu a esses deuses aqui, cara, mas você é cristão aí, você é ateu a todos esses aqui. Começou a falar um monte de nome de deuses, né? Porra, mesmo, cara, a diferença é muito pouca. Aí começou a dar, o quê? Aquele gatilho, né? Aquele disparo do gatilho mental. Eu falei, porra, a diferença é mínima entre um ateu e um cristão, né? É mínima, porque o cristão é ateu a todas essas ideias de Deus aí, ele só acredita em uma ideia, que é do cristianismo, que é Jesus. E eu, exatamente. Quer dizer, a diferença é mínima, cara. Então não é esse absurdo. Aí eu comecei a ver os caras já com bons olhos. Aí que eu comecei a ver mesmo o conteúdo deles com bons olhos, entendeu? É isso. Entendi. Pra resumir, né? É muito longo, né? Importante você ter falado aí, os dois falaram, também o Paulo falou um pouco também antes, vocês começaram a buscar, começaram a pesquisar. Então, as pessoas pensam o seguinte, que os ateus, eles chegam assim, eu revoltei com Deus, porque é sempre essa desculpa. Eu acho que vocês já ouviram sempre isso no canal de vocês. Alguém sempre vai comentar assim, isso é revolta contra Deus, porque ficou com raiva de Deus, e aí, não, a gente viu as incoerências, a gente primeiro viu a própria origem da religião, viu que foi uma jogada a religião, isso posso falar, foi uma jogada política de Constantino, para quê? Para parar as revoltas dos judeus. Então deram o quê? Um Messias pacifista. Porque assim a gente tinha que fazer. Porque o Messias mesmo ele teria que guerrear, vencer os inimigos, teria que reinar. Então eles deram o tal Jesus ali no chamado Novo Testamento para dizer que foi o cumprimento. Então eles tiveram que inventar essa história. Conhecemos as alterações da Bíblia, os plágios. Então nós sabemos que, não só isso, quando saímos, também eu saí, fiquei um pouco como desigrejado, e eu achava o quê? Eu achava que ainda que aquilo ali, que a Bíblia fosse verdade, que aquilo ali fosse algo divino, depois que eu fui mudando para agnóstico até chegar ao ateísmo. Mas é engraçado que eles não refutam, como você falou, não refutam nada que a gente fala. A gente pega, traz a informação,
as informações. O Paulo mesmo também já trouxe muitas informações sobre plágios na Bíblia. Tem várias referências ali que ele coloca, não só lendo as matérias que ele pega para poder trazer o conteúdo dele. Você também faz isso muito bem. E o que acontece? Em vez das pessoas falarem e poder provar que eles estão falando a verdade, porque eu falo, quem afirma alguma coisa tem que provar. É como eu sempre costumo dizer, se eu falo que ali naquelas gavetas tem um duende guardado, eu tenho que provar que tem aquele duende ali. Não tem que falar para você, meus amigos, vocês têm que ter fé para acreditar no duende que ele está ali. Vocês não podem provar que ele não está ali. Isso não é prova. Então, é exatamente o que eles fazem. Aí ele vem nos atacar, fala que é revolta contra Deus. Mas não, nós conhecemos a estrutura. E agora, engraçado, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Depois eu vou falar de uma matéria e eu vou pedir a opinião de vocês. Mas é engraçado que a gente sai desse meio e mostra por quê. Aí o que acontece? As pessoas começam a nos atacar falando que se você fala porque é ateu, porque saiu, aí você vira o todinho. Os cristãos, eles podem ter bancada evangélica, eles podem ter programas na televisão, eles podem ter programas nos rádios, não só programas em TV aberta, eles têm canais próprios deles. Existe não sei se onde vocês moram, tem o canal da Boas Novas, aqui na TV aberta, aqui no Rio de Janeiro e região metropolitana, é o canal 5, é um canal evangélico, gente. Então, eles podem falar, e a gente não canta no YouTube, ou até mesmo uma página, aí eles falam que é falta de fé. E aí começa a vir o quê? Algumas pessoas começam a questionar, e aí o que eles fazem? Aí eles falam agora, vamos atacar no outro campo, falar agora que somos os ex-ateus, que os ateus têm que ter fé para acreditar, e eu vou entrar nesse campo aí. Antes, só vou ler um superchat aqui que eu posso deixar passar. Tá? Além do ateísmo, o Antônio Miranda está perguntando: o que vocês acham dos ateus que negam a ciência com evidências e acreditam em conspiracionistas sem evidências? Faz sentido? Bom, vou falar por mim. Não. Evidência, nós como eu sempre falo, e eu também acho que o Vinícius também fala também, vá aonde as evidências apontam. Simples, vá aonde as evidências apontam. Então, claro, por exemplo, quando eu pego alguma coisa, não é porque alguém falou que eu vou sair aceitando. Agora, quando algo mostra-se provado, quando algo é reforçado mediante experimentos, aquela coisa toda, então nós vamos apoio falando, isso aqui sim, pode seguir, beleza? Mas agora, gente, estava falando, então o que eles fazem? Eles começam a nos atacar. Aí agora, como eles sabem que os ateus, alguns têm aberto os olhos daqueles que estão lá dentro, e menos crentes, ainda tem um bom número, menos crentes, são menos contribuições, o que eles inventam? O tal de ex-ateus. Vocês já ouviram falar isso, sim. É o Augusto Cury, é aquele falecido Norman Geisler. Então eu vou começar por você, Paulo. Mas uma coisa, o que você acha disso aí? Você acha que é um golpe baixo? Você acha que é uma covardia? Porque nós podemos provar. Não vou pedir ao Vinícius porque ele já faz isso. Mas, por exemplo, se eu quisesse provar para vocês aqui, só mostrar para vocês. Isso aqui, ver se vocês conseguem ver aí. Deixa eu botar para cá. Olha aqui, Fábio de Oliveira, ordenação 14/9/2003, evangelista. Certo? Assembleia de Deus. Então, eu tenho como provar, não só que eu fui crente, mas também tenho como provar que até o cargo que eu tinha. Mas você fala para esse ex-ateus... Oi. Ô, Fábio, tá até mais novo agora, hein? Obrigado. Obrigado aí nessa foto, cara. Mas sou eu mesmo. O que acontece? Nós temos como provar. Agora eu vou perguntar, o que você acha dessa historinha de ex-ateu? Vou mandar primeiro para o Paulo, depois vou mandar para você, Vinícius. O que você acha disso? Você acha que isso é possível? Por que não é possível? Você acha que isso é possível existir um ex-ateu? Fala aí, meu amigo. Paulo, pode falar. Tá me ouvindo? Acho que travou aqui. Paulo, tá me ouvindo? Oi, agora tô. Sim. Entendeu a pergunta? Não entendi, não. Deu uma saída do ar aqui. A minha internet não é muito boa, não. Ô Fábio, respondendo a pergunta que o rapaz fez aí, né? Sim. O que a gente acha é de ateus que acreditam em conspirações, não é isso? Isso.
Eu quero dizer que realmente conspiração, eu acredito, sabe? Inclusive, as religiões, elas são uma grande conspiração. Toda ela é uma... É verdade. cristianismo é uma conspiração, pô. Sim, sim, é verdade. Agora Mas a pergunta... Para os terraplanistas, eu quero dizer a eles que o Yuri Gagarin já avisou há muito tempo atrás que a Terra é redonda e azul. Não, essa é a conspiração. Essa é a conspiração. Você vai falar, Vinícius. Essa é a conspiração. Agora, quem fala de, por exemplo, conspiracionismo, existe aqueles caras que acreditam no Illuminati, que vão entregar, que estão adorando Satanás, que se reúnem às escondidas. Isso aí é loucura pura. O Vinícius já explicou o que é o Illuminati, cara. Agora, sim, tem muita gente aí que vive as coisas de conspiração, né? Os caras vivem claro, de conspiração. De colocar medo fantasia na cabeça das pessoas. Conspiração, no meu ponto de vista, existe até dentro da empresa, como fizeram comigo. Os caras armaram para me tirar um emprego. Eles conspiraram ali, religiosos. Né? Inclusive, foram 2 pastores lá na empresa, chegar para a minha gerente me chama, diz, ô Paulo, veio aqui 2 pastores dizer que tem um ateu aqui dentro. Eu falei, pô, sou eu ateu. Ah, mas você não pode falar de religião aqui dentro? Eu digo, eu não falo de religião aqui dentro não, dona Andréa. Mas aí acaba que o quê? Menos de um mês eu sou demitido em casa, por telefone. Isso é conspiração. Agora, a fantasia que os caras inventam, terra plana, isso aí tudo, pô. Não tem sentido não, cara. Isso é para colocar fantasia. Pois é. Pô, Vinícius, você necessita disso. Exatamente. Vinícius, você ia falar uma coisa? Você levantou a mão assim? Você ia falar uma coisa? Sobre esse assunto, né? É bom lembrar que eu já fiz um vídeo há muito tempo atrás sobre os Illuminati, e eu peguei o conteúdo histórico, que realmente existiram os Illuminati, era uma sociedade realmente secreta do século XVII, na Baviera. É um vídeo relativamente antigo, eu fiz, e também fiz sobre a nova ordem mundial e as pedras guia da Geórgia, né, com uma visão cética sobre isso, tá lá no canal. Esse aí das pedras guias da Geórgia é bem mais recente, tá? Agora, é bom lembrar para o pessoal que ateu, né, é só aquele que não acredita em deuses. Acabou. Ele pode ser qualquer coisa. Vocês têm que botar isso na cabeça. Em nome de Júpiter, acordem. Por favor, isso não refuta nada. Mesmo que o cara for... Pode ter ateu terraplanista? Pode. Dê uma banana para quem quer colocar incisos numa filosofia... Entendam bem, por favor, rasa como o ateísmo, é apenas uma conclusão lógica. Tá? Até o niilismo é mais profundo do que o ateísmo. Agora, ateísmo é só uma conclusão lógica. Até hoje, as religiões não apresentaram provas de que existem os deuses. Você parte desse princípio, acabou, você é um ateu. Você pode ser de esquerda, de direita, acreditar que botar cristais dentro de casa, entendeu? Pular 7 ondinha, porque não para Iemanjá, mas porque o mar é a maior massa de energia do nosso planeta, isso é ciência. Ele que regula o clima, isso é ciência. Né? Então você acha que ter uma interatividade com o mar flui bem para o seu organismo? Você acredita em deuses? Não, você é ateu, acabou. Exato. Show, gostei da explicação. Lembrando, gente, o Vinícius não está falando que ele vai pular ondinha, que acredita nisso não. Ele está dando exemplos, porque tem que explicar que tem gente que faz a distorção. Tá vendo? O Vinícius virou terraplanista, o Vinícius acredita em... Não é isso não, gente. Vamos tomar cuidado. Agora eu quero perguntar ao Paulo, depois vou passar a pergunta para você de novo, Vinícius. Seguinte, sobre ex-ateus. É a nova modinha que o pessoal vem. O Nando Moura já fez isso. Aquele cara, o Augusto Cury fez isso. O falecido apologeta, que eu chamo de apologeg, Norman Geisler, também fez isso. O que você acha disso? Vou perguntar primeiro para o Paulo agora. O que você acha disso? De ex-ateus? Você acha que isso é possível? Eu já sei a resposta. Eu quero ver a visão de vocês para poder responder de uma vez, porque sempre o crente vem assim, não, você não é ateu, porque você vai deixar de ser ateu. Escuta esse ex-ateu aqui, veja o que ele está falando. Então, o que você acha disso? Sobre ex-ateu. Você acha que isso é válido, que isso é jogada? Fala aí, meu amigo. Vamos começar com o Paulo. Fala aí. Rapaz, eu penso o seguinte, né? Eu acho que ele agora deve ter descoberto alguma divindade, né? Essa divindade nunca se apresentou para ele antes, aí ele era ateu. Aí agora a divindade, assim como apareceu, né, para o Maomé no deserto, para o Moisés, para o Abraão, deve ter aparecido para ele, né? Agora ele precisa apresentar essa divindade para dizer que é ex-ateu, porque na realidade, ateu, é como o próprio Vinícius falou, é a negação das divindades.
Então, se você sabe que aquilo ali não tem como provar, não existe, cara, como que você diz que agora você não é mais ateu? Agora você acredita nessa divindade. Então, poxa, então o religioso, ele já é um iludido por si só. Ele está dentro da igreja lá, ele está iludido com a divindade que nunca foi provada para ele. Mas se o cara diz que era ateu e agora é cristão, ou seja, qual for a religião, então ele deve ter tido esse contato aí, né? Ele tem que provar. Eu acho que, na realidade, do meu ponto de vista, ele sempre foi religioso. Exatamente. Vinícius, pode falar. Fábio, hoje é dia de papai e Cessé. Hoje é dia de papai e Cessé. Não sei se vocês são pais, né? Quero mandar um abraço a todos os pais, mas eu gostaria também de falar sobre a bondade dessa divindade paterna, desse amor paterno, mostrar alguns textos. Eu tenho uma matéria aqui, rapidinha, curta, que eu abreviei, para mostrar de onde vem essa ideia de Dia dos Pais, que também tem conotação... Você segura lá rapidinho, depois você vai mostrar ela, depois você vai mostrá-la. Tá? Vinícius, cadê você, Vinícius? Ah, tá aí, né? Tá. Teve uma pergunta aqui antes no Superchat, o rapaz perguntou quando você vai fazer um vídeo sobre Paulo e Jesus, talvez fosse um infiltrado, acho que foi uma coisa assim, tá? Eu não achei aqui não, mas tá. Tudo bem. Então você, Vinícius, o que você acha disso aí? Dessa onda que o pessoal tem falado aí, de ex-ateus. Para você, isso é realmente válido? Isso é uma modinha? Isso é estratégia? Pode falar aí sobre isso aí, que aí depois a gente vai falar sobre vai aprofundar agora em outros assuntos. Pode falar aí. Bom, eu tenho uma playlist lá no canal denominada Ex-Ateus, onde eu faço... O meu canal é infantaria, né? Bate de frente diretamente, fazendo vários vídeos, respostas e react ao pessoal discordante, né? E canais gigantescos. Inclusive, mandar um recado aí pro ateu ver, né? Faz melhor do que eu, filho. Tá? Faz melhor do que eu. O que é humanismo? É defender Kir Museu, onde o homem pelado fica lá, as menininhas passando a mão igual você defende, seu canalha? Quando eu te chamei... Desculpa, Fábio, você não merece isso. Mas eu avisei aqui. Quando eu chamei esse cara para um hangout para debater comigo, ele me bloqueou. Só isso só, tá? Desculpa aí, pessoal. Então não dá atenção a esse cara não, que ele é doente. Agora, eu bato de frente com isso tudo. Analisei Augusto Cury, Nando Moura e até gente desconhecida, né, nesse ramo que está aí abrindo câmera dizendo que são ex-ateus. E mais um detalhe sobre essa coisa que ele falou aqui, que Vinícius não é ateu, né? Meu amigo, ateu V, mesmo que eu estivesse na Universal, eu te refutaria. Beleza? Por isso que você correu do hangout comigo e me bloqueou. Sendo que você que ia no meu Facebook perturbar lá as postagens. Beleza? Só para ficar claro aí. Qualquer coisa, vem pra porrada comigo. Ao vivo. Tô à disposição. E o Antônio, não fica chateadinho não, Antônio Miranda. Vem para um hangout comigo lá no canal César Alternativo para provar quem é conspiracionista. Quem entende de geopolítica e história. Beleza? Perdão aí, Fábio. Tá bem tranquilo. Não, porque esses caras assim, eles atacam e... Vou pedir uma coisa, gente. Por favor. Não vou responder de política aqui. Eu até deixei isso claro no início, para não perguntar sobre política. Tá? Desculpa aí, gente, qualquer coisa. Vinícius, meus amigos. Por favor, vocês vão provocar e vão responder. Vai responder, lógico, no direito. Eu vou pedir. Não vamos falar sobre política, eu falei isso no início. Vamos separar as coisas. Vamos colocar a diferença de lado. E é isso que nós temos que evitar, gente. Evitar esses atritos. Porque tem pessoas que se falam tanto de tolerância, e quando houve... você vai estar com tal pessoa e não quer debater o assunto que nós estamos tratando aqui. Aí acaba que tirando a atenção, até mesmo quem está no chat aí, conversando às vezes sobre a live, e acaba tirando atenção. Eu não estou vendo tudo aqui, sabe por quê, gente? Porque, assim, estou com 3 convidados, então eu peço desculpa, pela primeira vez, assim, tem mais gente do que o normal aqui. Geralmente minhas lives são baixas, mas eu quero agradecer a presença dos 2 aqui, e fiz a pergunta. Então, gente, por favor, vamos respeitar. Vamos respeitar, por favor. Certo? Chamei vocês aqui para quê? Para a gente ter um bate-papo saudável, trocar experiência, trocar ideias. Lembrando que tem religioso contra a gente. Olha, falaram mal.
eu vou falar assim porque o Vinícius sabe disso. Falaram dele lá no Facebook, e eu falei com outro amigo, não vou falar o nome dele aqui, mas é amigo também. Falaram dele também, ele acredita que seja religioso. Por quê? Porque está incomodando. Está incomodando. Eu não estou aqui para dizer que quem tem mais inscrito é melhor. Não, mas o trabalho do Vinícius é um trabalho de relevância. E ele tem batido de frente com canais grandes aí, tem gente que está saindo do meio religioso. E tem gente que fica com raiva disso, gente. Se você tirar pelo menos, numa igreja aí qualquer, você tirar 5 pessoas de lá, gente, o pastor vai ficar com muita raiva. Então, fizeram ataque ao Vinícius, fizeram ataque ao Rivanildo, fizeram ataque ao esse outro amigo meu. E por quê? Eles se usam, o que é isso? Se fingem de ateus entre os nossos grupos e nós vamos deixar isso de lado, gente. Vamos deixar essas coisas, porque política, eu digo uma coisa, é o mal necessário, o mal desnecessário. Eu sou a favor de que isso acabasse. Mas só serve para quê? Para dividir a gente. Vamos parar com isso. Vamos ter maturidade. É isso que eu peço a vocês. Então eu vou pedir, por favor, não quero ter que parar ninguém aqui, silenciar ninguém. Então, respeitem os meus convidados. Por favor. Tá? Quero chamar aqui de novo. Quero fazer algumas pessoas que estão aqui. Quero chamar aqui. Mas, por favor, respeitem. Tá bom, gente? A gente está debatendo outras coisas aqui. Beleza? Então vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. Tá? Ô, Fábio, ele está dizendo que eu falei mal de ti, como se eu não tivesse conversado contigo pessoalmente sobre isso. Nós conversamos, eu sei disso. Gente, olha, antes da gente voltar, nós botamos a gente lá. A amizade está refeita. Agora eu vou ficar remoendo coisa. Falou. Dane-se, gente, dane-se. Tá bom? Então vamos focar naquilo que é certo. Agora, gente, quero falar uma coisa com vocês. Não sei se vocês ficaram sabendo, tá? Não ficaram sabendo sobre aquela moça que perdeu a guarda, porque da filha, a avó evangélica entrou na justiça, a justiça tirou a guarda da mãe, porque a mãe levou no terreno de candomblé. Não sei se vocês ficaram sabendo disso aí. Estão sabendo? Paulo está sabendo? Vinícius está sabendo disso aí? Tá sabendo? Só um parênteses aqui, Fábio, mais uma vez te peço perdão. Sim. É que quem começou foram eles. Vocês estão vendo aí, né? Eu vi você quieto aqui. Gente, por favor. O Rafael tá dizendo aqui que todo mundo que critica, eu falo que bloqueio. Não, eu fiz um vídeo resposta ao ATUV, tá lá no canal César Alternativo, e mostrei o print. Ele me bloqueou. Ele foi lá me atacar, eu chamei ele para um hangout, coisa plural, democrática, ele me bloqueou. E eu mostrei o print, tá na tela do vídeo lá. Tá? É só conferir lá. Beleza. E quem me chama de arrogante aqui, isso não é me refutar, tá? Isso para mim é até um elogio, me chamar de arrogante. Essa sociedade hipócrita. Então, só faz o seguinte, faz melhor do que eu. Você sabe o meu conteúdo lá do meu canal? Mais de 20 playlists? Faz melhor do que eu. Aí você me refuta, beleza? Pode seguir, Fábio. Vamos lá. O Seja Ateu falou, respeite os convidados, galera. Deixe essas idolatrias políticas de lado. Não sou de direita nem de esquerda. E ando armado. Qual o problema? Quanta bobagem. Pois é, nem vou entrar nesse assunto aqui hoje, não. Mas vamos deixar isso de lado, gente. Pois é, ficar idolatrando política, o que acontece? Aí eles colocam religião nas escolas, aí eles colocam leis religiosas. Teve o pastor Takayama, sabe o que ele quis fazer? Ele quis colocar um dízimo automático para as pessoas crentes, para que as empresas já pegassem o dinheiro e mandassem direto para as igrejas. Não foi aprovado. Uma vez eu falei isso com a pessoa, ela falou, você está maluco. Você está maluco. Não, um dia vão querer colocar dízimo automático. E aí o que aconteceu? Então, quando a gente fica brigando aqui, o que acontece? As pessoas só vão sair do meio religioso, porque a gente faz aqui é o quê? É militância ateísta, não é proselitismo como eles fazem. O que acontece? Eles continuam tentando nos calar e colocando o quê? Leis esdrúxulas baseadas em religião. Tá? Então, gente, vamos continuar aqui. Sobre essa matéria. Sim, só vou fazer essa pergunta rapidinho, só vou lançar aqui. Não sei se você ficou sabendo dessa matéria. A moça perdeu a guarda da filha porque levou no candomblé. E a avó entrou contra ela na justiça e tirou a guarda dela. Certo? Eu vou falar para a gente falar sobre isso agora. Mas você ia perguntar uma coisa, Paulo? Sim, Fábio, eu só quero fazer um alerta que isso aí já é estratégia do próprio sistema religioso. Você tenha certeza de uma coisa. Muitos inscritos dos nossos canais são religiosos. Não são ateus, não, gente. São religiosos disfarçados de ateu para querer... É uma estratégia que eles têm. Por exemplo, a gente, o ateu vai e vende o material dele
camisa com estampa ateísta, né? Meu amigo, nós vivemos numa sociedade, né, capitalista. Temos que sobreviver, mas o sistema religioso vive disso há muito tempo. E qual é a forma que ele acha de nos atingir? Não porque agora o cara é ateu, agora ele está pedindo dinheiro na internet, está fazendo isso. Ô, meu irmão, tu quer que a gente combata fogo com o quê? Se não for fogo com fogo. Hein? A gente dá a cara para bater aqui. Sabe? Somos ameaçados. Né? De todo tipo de forma. E a gente não tem que... Pô, temos que lutar sim, cara. Eu sou a favor até de um partido político ateísta, sabe? Para entrar lá e combater frente a frente com aquele sistema lá que está lá, bancada evangélica, fazendo, como você mesmo disse, lei para ferrar com a vida da gente e calar. A verdade é calar a gente, né, sabe? Por isso que entra muita gente no meu canal. Você é repetitivo. Toda a minha introdução que eu dou nas entradas dos meus vídeos é justamente para o primeiro que entrar, né? O cara, um novato que entrar. Ele entrar ali já tem aquele... Pô, a Bíblia tem tudo isso, esse cara está falando a verdade, e ir atrás. É por isso que eu faço as introduções. Aí vem cara que isso, com certeza, é religioso, sabe? Aí começa a tentar achar alguma forma de degredir nossa imagem. É assim que funciona. Sabe? Quando a matéria aí que você falou aí, eu não cheguei a saber, não, mas você vê como é, né? Então, o sistema religioso está junto com a política, está junto com até a própria justiça. Você pode ter certeza disso. Eu denunciei aqui, há um tempo atrás, os caras que vieram aqui me ameaçar, sabe? Os caras estavam na esquina ali, a polícia chegou, o tenente olhou para minha cara, aí disse, só ali, eles estão ali. O tenente olhou para minha cara, aí disse, o que você tem que fazer é orar, sabe? Orar, eu disse, orar? Por que orar, tenente? Os caras estão ali, ou eles ali. É só ir lá e chamar os caras, né? Para levar para a delegacia. Não, mas eles não estão fazendo nada, é só você orar. Eu disse, só Jesus lhe protege, porque quando a gente for embora não vai ter mais ninguém para lhe proteger, a não ser Jesus. Eu falei, tenente, se Jesus existisse, o senhor estaria desempregado, saiba disso, né? Porque bastaria chamar pela divindade, não precisaria de chamar pela polícia. É assim que funciona, gente. Temos que nos unir. Que picuinha, rapaz, o cara vai ficar brigando com outro ateu por coisa banal, de política, é tudo uma cambada de uma quadrilha. Né? Quadrilha religiosa, quadrilha política, é tudo uma porcaria só. O sistema religioso sempre esteve lado a lado com essa porcaria toda aí. Tanto faz de direita como de esquerda, que se exploda. Tudo em direito, centro, meio, escambau. O importante é o ateísmo. É o combate ao sistema religioso. Esse é o ponto. É o combate ao sistema religioso. Lembrando, o que nós fazemos, porque eles gostam de nos acusar, então eu gosto de deixar as claras que nós não fazemos proselitismo, nós fazemos o quê? Nós fazemos militância ateísta. É você mostrar, você expor. Porque nós não chegamos na casa de ninguém e falamos, você vai virar ateu, aqui tem aqui falou sobre a evolução de Darwin, eu vou falar aqui sobre física quântica. Não! Nós expomos aqui o nosso pensamento. Sendo que eu falei no início, os religiosos, eles têm o monopólio da opinião, eles querem se meter no ensino, eles querem se meter na política, eles querem se meter em tudo que é lugar da sociedade. Na mídia está tomada. Então, por isso que nós temos que fazer esse trabalho. Agora, claro, tem pessoas que não têm caráter. Como eu falei, tem um cara no Facebook falando mal de alguns ateus e pega canais que têm relevância. Porque pode ser religioso fazendo isso. Então, o que acontece? Tem alguns que se dizem ateus e não são. O que nós temos que fazer? Deixar esses de lado. E agora, quem realmente é sério, quem realmente sabe dividir, separar as coisas... Porque é o seguinte, gente, eu moro com a minha mãe. A mãe está lá embaixo, assistindo televisão. Ela é evangélica. Só por isso eu vou chegar e vou botar ela para fora da minha casa? Quer dizer, aquela dela, né? Ela é a mãe, ela é a dona, né? Vou falar assim. Eu vou chegar e botar ela para fora? Não, porque a gente concorda 100% em tudo com as pessoas. Não! É isso que eu quero que vocês entendam, gente. Podemos discordar, sim, e podemos manter amizade, e podemos nos unir, porque por algo que é maior, que é o quê? A propagação do livre pensamento. E uma coisa que eu gostei que o Vinícius falou, ateísmo é não acreditar em divindade. E ponto final. Claro que pode acontecer de ter ateu, dizer que acredita em cristal. Eu acho incoerência. Mas isso vai dizer que ele não é ateu? Não. Ele continua ateu. Certo? Então é isso que eu quero deixar de lado. Bom, fala.
Para você ver como esse sistema religioso é e como essa gente é intolerante. Eles perdem a cabeça quando são confrontados, porque quando eles veem, né, o ateu contestando os textos da Bíblia, a própria Bíblia, sabe? Eles ficam furiosos. Eu estava outro dia almoçando no restaurante, você tem ideia, né? E aí comecei a comentar com o rapaz que estava de lá, ele começou a entrar, eles puxam o assunto religioso. Eles já sabem que eu sou ateu. Aí puxa que é para cutucar. Aí o cara, quando dá a resposta, fica pé da vida. Aí eu fui e disse, ó, minha senhora, quer dizer que vocês podem entrar em ônibus. Ó, pessoal, vamos aqui, eu vou falar a palavra de Deus aqui, claro, que para pedir, né? Aí começa lá pregando dentro do ônibus, na parada do ônibus, bate na porta da tua casa, onde quer que você vá, tá com um carrinho de som no meio da rua, no meio da praça, ligado, sabe? Inclusive aquelas pobres, né, da Testemunha de Jeová, aquelas um sol a pino, cara, as senhoras de idade, sabe? Trabalhando, escrava para essa gente. Aí eu disse, então fazer o seguinte, senhora, fazer o seguinte, eu vou entrar dentro de um ônibus também e vou dizer, pera, só um minuto aí, pessoal, que eu vim aqui falar que Jesus não existe. O que aconteceria comigo? Seria jogado pela janela do ônibus, com toda certeza. Aí sabe o que a mulher disse? E seria bem feito. Tá vendo aí? É o pensamento deles. É o coração amoroso, que eles falam que tem um coração cheio de Deus, eles são cheios de Deus no coração, o coração é um músculo, tá? Essa bombeia é sangue, não tem como sentir nada nele, de sentir a presença de nenhuma divindade dele. Falar que os caras, mas eles falam isso, que tem Deus no coração. Mas esse é o problema. Eles gostam de pregar amor, mas eles não são amorosos. Eles querem calar os outros e querem destruir quem é diferente. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você, Vinícius. Como que você vê a importância da militância ateísta? Se você também puder falar um pouquinho sobre a diferença entre proselitismo, que eu falo, nós não fazemos proselitismo ateu, fazemos militância, a importância da militância ateísta e a diferença entre militância e proselitismo. Pode falar sobre isso aí? Perfeito. A importância é total, até pelos critérios de equilíbrio da balança, onde nós vemos que a nossa ideia oposta, que é, no caso aqui do Brasil, o cristianismo, ela tem praticamente um monopólio da informação. Né? Então eles infestam a grade televisiva, no rádio, eles batem em nossas portas, enfim, e tudo isso aí. Então, para que fique até mesmo... Eu sei que a maioria não vai pensar assim, mas a maioria dos religiosos não vai pensar assim, mas é bom até mesmo para a ideia religiosa, e parece um paradoxo isso, que haja o ateísmo, por exemplo, falando à oposição. Né? Porque quando se tem uma via apenas, é apenas uma questão ditatorial. Então você está seguindo aquilo ali porque não tem outros caminhos, é apenas uma linha reta. Quando tem os ateus, por exemplo, falando o contrário da religião estabelecida naquela cultura, você tem um parâmetro de você escolher e você acarear as ideias. E se você permanecer na religião, aí você pode até dizer que foi a sua escolha. Mas para isso, os ateus têm que ter liberdade de expressão, têm que falar e não ser simplesmente desmerecidos como neo-ateus todinhos só porque estão falando que são ateus e porque são. Isso eu acho que é um princípio de justiça até mesmo, entendeu? E o proselitismo é tudo aquilo que é propagado, que é pregado no campo das ideias. Você pode fazer um proselitismo se você for ali no rigor do senso da palavra, né? Ô Vinícius, seguindo a tua linha de raciocínio, como você falou mesmo, né? É até bom para o sistema religioso, porque é como se nós fôssemos o demônio, a dualidade. Não tem que ter o diabo, o Satanás para correrem para a igreja? Pronto. Aí a prova para eles que existe Satanás é justamente quem contesta o sistema deles, o sistema religioso. Isso aí reforça, como você falou, né? A sua linha de pensamento. Desculpa, cara. Olha, eu não aguento esses caras no comentário, mano. Olha que tá avisada essa live aqui, né, Fábio? Que você fez há uns dias atrás, montou a thumb, tem a minha foto lá, diz que vai ter a minha participação e os caras estão aqui, no caso, 3 imbecis, né? Estão aqui reclamando da minha presença, tipo a Ateu V. Por que não sai da live? Eu vou dizer por quê, meus amigos. E agora é bomba, hein? Bomba! Bomba! O Ateu V
que é homossexual, e não há problema nenhum nisso, ele tem tesão na minha pessoa, na minha figura. Desculpa a minha beleza, cara. Eu sei que você tem sonhos eróticos comigo, mas desculpa. Tava lá anunciado há um maior tempão que eu ia participar dessa live. Por que você tá aqui? Ah, peraí, né? Você não falou que ia embora da live? Então vai, pô. Eu sei que eu sou bonito. Sei que você sonha comigo, mas eu sou hétero, tá? Mas então, pode seguir, Paulo. Pode repetir a pergunta? Tá mudo. Vocês dois estão mudos. Reforçando o que você falou, Vinícius. A questão da dualidade, porque você falou, né, que até o ateísmo é beneficente para o sistema religioso, né? O Fábio tá mudo. Gente, olha só. Desculpa aí. Olha só, gente. Rapidinho. Vou pedir. Por favor, não continue atacando o Vinícius. Por favor. Eu não quero ter que excluir ninguém aqui. Sabe? Tem coisa que eu considero, mas tem como relevar e ser um pouquinho mais. Ter mais maturidade e parar com isso? Por favor, vamos parar de atacar. Senão eu vou ter que bloquear, vou ter que silenciar. Não quero isso. Eu avisei que nós íamos tratar aqui. O título da live é Cruzada Ateísta, porque nós estamos falando do livre pensamento, sobre questionar a religião, tá bom? Então vamos parar com isso, por favor. Tá bom? Ô, Fábio, eu queria até te pedir desculpa, eu te avisei. Essa live aí, os caras vão encher o saco nos comentários, né? Mas qualquer coisa eu me retiro, cara. Entendeu? Não retira, não. Fica. Você cara, sabe o que vai acontecer? Os caras vão ficar com raiva de você e do seu canal. Escreve o que eu tô falando. A minha presença é muito perigosa. Então, se você for me chamar para alguma coisa, pense 3 vezes. Não, pode deixar. Negócio de cancelamento. Olha só, hoje é livre, porque nós estamos falando sobre o ateísmo, estamos falando da militância ateísta, falando sobre algumas notícias que eu vou falar aqui também, mas da próxima que você vier, o Paulo também, aí você vai ter um trabalho com um título, um tema específico, beleza? Ô Paulo, desculpa te interromper, só para falar isso com o pessoal, tá bom? Vai lá, continua aí. Você estava falando para depois eu continuar o raciocínio aqui. Ô, Paulo, não, tá aí? Só seguir a linha de raciocínio da religião, a dualidade, né? O sistema religioso não tem que ter o tal do diabo, Satanás, para empurrar o povo para a igreja. Então, nós somos a comprovação desse diabo. Se tem alguém se manifestando contra o sistema religioso, é o diabo, é Satanás, é o demônio, e por aí vai. Pois é. Gente, e é engraçado vocês falando assim, porque se não tiver esse contraponto, as pessoas vão só ouvir um lado e achar que aquilo é verdade. E não é. Por exemplo, eu cansei de ouvir, vou falar isso aqui só para poder dar uma pincelada aqui sobre isso aqui, sobre esse assunto. O cânon da Bíblia. Já falei como foram os concílios, como é que foi a elaboração. Agora, muita gente não sabe uma coisa, que eu sempre provo, quando a gente fala que a Bíblia ela não teve inspiração, aquilo ali foi uma elaboração e uma livre escolha do clero. Tá? Foi uma livre escolha do clero. Como é isso? O Apocalipse de Pedro é do 2º século, esse livro. Alguns não sabem disso. Esse livro ele foi endossado por Clemente de Alexandria. Tanto que quem era Clemente? Bispo de Alexandria. E Alexandria era o maior centro cultural. Tanto que tinha a Biblioteca de Alexandria e tinha o quê? O Códice Alexandrino veio de lá. Eusébio, ele chama o livro endossado por Clemente que não tinha autoridade neotestamentária, mas depois, no livro 6, ele endossa o que Clemente tinha falado. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó, que as pessoas falam que nós inventamos. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Quero só compartilhar a tela. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela com vocês aqui, ó. Rapidinho, vamos lá. Deixa eu só mostrar aqui. Mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu... Acho que não foi. Calma aí, deixa eu só compartilhar a tela aqui. Pronto. Agora sim. Só quero mostrar isso aqui, ó. Além disso, algumas figuras da Igreja da Palestina liam parte de seu texto na liturgia
na Sexta-feira Santa, até meados do século V. Mas com definição oficial do cânon bíblico no final do século IV e consequente classificação do Apocalipse de Pedro como apócrifo, o mesmo deixou de ser lido e empregado, sendo destruído ou caindo no esquecimento. Acabou por desaparecer. Então, olha só, gente, isso aqui é um site católico, tá? O que diz aqui? Que ele era lido, algumas igrejas da Palestina liam parte dos seus textos na liturgia até meados do século V. Depois que ele foi considerado apócrifo, ou seja, se ele era apócrifo, por quem que então liam? Tá? Claro que a conclusão está no site, Cleofas, isso aqui é um site católico, certo? Isso aqui é um site católico, não estou inventando nada. O próprio autor aqui, ele está dizendo realmente que esse livro, ele era lido na igreja. Quando eu digo igreja, é a comunidade, tá, gente? E o que acontece? Deixa eu só tirar aqui. Então, o que acontece? Por que eu estou falando agora? Por que eu falei sobre isso aqui? E só confirmando o que o Vinícius falou. Se a gente não fala, se ninguém fala sobre isso, sabe o que vai acontecer? As pessoas continuam no engano. Isso aqui, eu só soube disso aqui depois que eu saí do sistema religioso. Porque eu escutava alguns livros pensadores falando sobre isso aqui, mas não me atentava. Por quê? Porque eu achava que aquilo ali era mentira. Mas quando eu fui pesquisar realmente, fui ver o Apocalipse de Pedro, ele fazia parte do chamado cânon, que eles chamam de inspirado. E o cânon Muratórios dava endosso a ele. E outra coisa, até Eusébio se contradisse, porque ele, uma hora, ele é contra, depois ele é a favor. E quem é que apoiava? O próprio Clemente. E as igrejas liam esse livro, alguns achavam que não convinha ler, mas alguns queriam a leitura. O que aconteceu? Se era inspirado, por que é que esse livro não entrou? Porque esse livro era lido antes. Alguns não queriam, mas outros queriam. E é aquilo que eu falei no meu vídeo sobre o número 666 e o número 616. Porque sempre houve divergência em cada concílio, tanto nos canos do Antigo e do Novo Testamento. Sempre houve divergência. Por que eles fizeram? Botaram aquilo que o líder queria que o povo acreditasse. Aí hoje as pessoas defendem isso, achando que é uma inspiração divina, e na inspiração divina nada, é porque líderes selecionaram isso. E fora que o Deus da Bíblia foi trazido de caravelas. Só você ver meu vídeo, tem uma playlist, o Deus que veio de caravela e divindades brasileiras. Por quê? Porque até então ninguém ouvia falar disso aqui, não. Esse Deus Todo-Poderoso não podia falar para os índios aqui, que adoravam Tupã, que adoravam Yanderuvuçu, que adoravam Yangá, Seuci e várias outras divindades. Ninguém fala isso. Inclusive, eu tenho esse vídeo falando sobre as divindades brasileiras e o Vinícius Ferro também falando sobre isso. Tá? Então, isso aqui não é invenção. Então, se nós não falássemos, se eu não escutasse os ateus falando, eu jamais iria procurar. Então, é importante, sim. Por isso eu falei sobre o Apocalipse de Pedro agora há pouco. Beleza? Então, fala aí, Paulo. Ô Fábio, esse Apocalipse de Pedro era para ser o que ficaria na Bíblia. O Apocalipse de João, ele foi colocado, depois ele foi retirado e colocaram o nome Jesus, Cristo, e recolocaram no Apocalipse, porque o de João falava só na tal de uma besta de 7 chifres, 7 olhos. E aí, como isso não batia muito com o tal do Cordeiro, eles foram lá e retiraram da Bíblia, corrigiram o erro e colocaram de novo. Mas o que era para ter ficado era esse do Pedro, porque esse do Pedro aí, se não me engano, ele fala mais exatamente da vida do Jesus ali. Só falando mais da vida do Jesus ali. Esse Apocalipse do Pedro, se eu não estou enganado. Tem outra coisa também. O Clemente não, o Eusébio de Cesareia, que as pessoas falam do 1 Pedro, mas a epístola de 2 Pedro, ele considerava espúria. Ele considerava algo sem valor, neotestamentário. Só que entrou na Bíblia. Ué, tudo que Clemente faz, as pessoas falam que... Clemente não, desculpa. Tudo que Eusébio fala, a pessoa fala, opa, aquilo ali então é inspirado. Se ele falou, tá falado. Ué, então por que ele não endossava a 2 Pedro, não? E por que está aqui?
A pergunta, né? Por que está aqui? Certo? Então é isso, as pessoas não analisam isso aqui. Ô, Fábio, Sim. é bom lembrar também, né, que já foi feita a análise grafotécnica no escriba do Apocalipse, que é endereçado a João, né, que eles não sabiam escrever, né? Alguém escreveu por eles usando o nome deles, se é que existiram mesmo, esses tais apóstolos. Mas o escriba que escreveu o Apocalipse, no caso aí, o João, né, ou em nome dele, não é o mesmo o João apóstolo, tá? Verdade. Que também não foi o João apóstolo que escreveu nada, eles eram analfabetos. Palestina era do bronze, pescadores, não sabiam ler e escrever naquela época. Aí o que acontece? Algum escriba escreveu em nome do João apóstolo, beleza. Mas algum escriba escreveu em nome do João do Apocalipse, mas não são os mesmos. É bom enfatizar isso aí, né? Isso, porque até então não havia essa lei do direitos autorais. Então eles usavam pseudônimos. Então eles escreviam em nome de Pedro, de Paulo, e iam escrevendo aquilo ali e atribuíam às pessoas. E aí as pessoas falavam, nossa, aqui é escrito de Paulo. Mas, e foi até bom você falar sobre o Apocalipse, vocês dois aí, porque o Apocalipse também, os dois eram lidos. Os dois. Só que o Apocalipse de João, ele entrou no Concílio de Cartago em 498. Tá? Em 367, no Concílio de Laodiceia, é que aprovaram e deixaram o Apocalipse de fora. Tá? Alguns confundem com o Concílio de Nicéia. Gente, o Concílio de Nicéia tratou da divindade de Jesus. Foi lá que tratou da divindade de Jesus. Tem pessoas que acham que o Concílio de Nicéia fez tudo. Não. Tá? A Trindade, ela veio no Concílio, acho que foi no de Constantinopla, acho que foi 300, agora foi 360 alguma coisa, se eu não me engano, 361. Não sei se você lembra aí, Vinícius, ou você, Paulo. O Conselho de Constantinopla. Então, foi 360 alguma coisa. Que aprovaram, através de Teodósio, que presidiu esse concílio, a Trindade. Certo? Tem gente que não, tentamos tomar cuidado com isso também, com as informações. Porque as pessoas acham que o Concílio de Nicéia fez tudo. Inclusive, no Concílio de Nicéia, que teve a festa da Páscoa também ali aprovada. Mas tem gente que acha, por exemplo, que a Babilônia tudo surgiu lá. Não, eu ouvi esses dias um documentário, entre aspas, onde o cara falava que o teatro surgiu lá. Embora a Babilônia foi uma nação avançadíssima para a época, o teatro não surgiu lá. O teatro surgiu foi na Grécia. Você tem as primeiras informações que é na Grécia. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas voltando aqui. Então, fora a escolha dos livros, vai ou não vai, ainda tem os plágios também. Temos os plágios, por exemplo, a Epopeia de Gilgamesh, onde qual é o nome dele, gente? O Gilgamesh, ele manda construir uma muralha, o povo clama, Star manda, qual é o nome dele, gente? O Enkidu para combater, eles ficam amigos, depois o Enkidu morre porque Star fica bolada. Estou só resumindo aqui. O que acontece? Depois, o Gilgamesh encontra o Utnapishtim, que era um homem imortal, e aí esse homem imortal fala, olha, os deuses vão destruir a Terra. Ele constrói um barco e foge, e consegue sobreviver ele, os amigos, alguns animais. O que acontece? Só que, depois disso, ele escutando as histórias de Utnapishtim, ele quer buscar a imortalidade. O Utnapishtim leva ele até o mar, ele entra, tem uma árvore protegida por uma serpente, e ali ele alcança aquela árvore. Peraí, só claro, a ordem que muda. Mas onde você viu árvore com uma serpente, arca? Onde vocês veem isso? Vocês querem falar um pouquinho sobre o plágio? Vocês querem falar? Eu botei isso aqui. Então, além dos textos serem selecionados a bel prazer do clero, porque o povo não participou, a divindade não veio. Eu só dei alguns exemplos aqui, não tem como falar tudo, senão a live vai ficar muito grande, daqui a pouco eu vou terminar. Mas ainda tem esses plágios, que vem muito antes, muito antigo. Se a gente tivesse que pagar pau para algum deus, teria que ser para os deuses babilônicos que vieram muito antes. Nada é original no cristianismo, nada, nem a cruz. Certo? Então, esse aí é só um exemplo. Vinícius, quer falar alguma coisa sobre esse Epopeia de Gilgamesh, sobre esse plágio? Quer falar alguma coisa? Porque eu sei que religiosos vão ver esse vídeo e a gente falando, mesmo que a princípio eles fiquem com raiva, mas depois, aquele que tem um pouquinho de senso crítico vai pesquisar. Eu demorei para desenvolver isso. Fiquei 17 anos naquele lixo, mas
Depois, opa, fui questionar. Então, é importante a gente falar sobre isso. Pode falar, Vinícius. Ô Fábio, se me permite, primeiramente, é que passou um superchat do Daniel, endereçado Ai, caramba. a mim. Pode falar, Se pode você falar. não achar aí, não tem problema não, que ele me mandou o print aqui. Ah, tá, O Daniel desculpa, não perde gente. a chance. Deixa eu responder ele aqui. Ele pergunta assim, ó. Vinícius, quando você fará um vídeo sobre aquela sua tese que Jesus e Paulo de Tarso, se existiram, né? Possivelmente eram infiltrados no judaísmo. Você chegou a leu esse chat? Não, né? Eu mostrei na tela, mas acho que eu não li. Eu mostrei na tela, eu lembro desse chat. Ah, tá. Por isso que eu confundi aqui. Não, beleza. Então, eu tenho uma tese comigo, porque é uma coisa mitológica, então abre precedentes a várias teses. Então, eu me dei a liberdade de criar a minha tese, que faz todo sentido, é plausível, que, na verdade, Paulo de Tarso, todo mundo sabe que Paulo era romano, né? Mas Jesus, enfim, é uma tese que eu tenho que pode ter sido infiltrado pelos romanos, tanto Paulo como Jesus, para desestabilizar a cultura judaica. A gente sabe muito bem que facilita para o agente invasor você desestabilizar a cultura da sociedade invadida. No caso ali, tinha o judaísmo com seu templo de Salomão, e Jesus sempre se revoltou contra o templo de Salomão, quebrando tudo lá dos vendilhões, né? Uma passagem famosa, e ele se levantava contra a autoridade judaica, né? Mas para a autoridade romana ele fazia pouco caso, deixava para lá, daí a outra face, enfim, daí a César o que é de César, etc. Então eu tenho para mim que Jesus era um agente de caos infiltrado por Roma. Ah, mas ele não foi crucificado por Roma? Isso não quer dizer nada, pessoal. Primeiro, se ele realmente foi crucificado, Jesus, isso não prova nada. Por quê? Lembrando que o triunvirato romano, composto por Júlio César, Marco Crasso e o Pompeu Magno, eles eram unidos, se juntaram, o triunvirato, só que depois eles competiram entre si. Na verdade, o Júlio César invadiu Roma com a sua tropa, depois de batalhar na Gália, e foi confrontar, tomar o poder, né, golpe de Estado, para destronar o atual Senado e ficar o ditador da até então República Romana, não era ainda o Império. Aí entrou em confronto direto com as tropas do Pompeu Magno, sendo que eles tiveram a batalha final mesmo em terras gregas, né? Mas, você vê, romano contra romano, dois generais romanos se confrontando, irmãos romanos no campo de batalha. Isso é muito comum, a guerra civil, né? Conforme é popularmente chamada, a guerra civil. Então isso não quer dizer nada. Os romanos puniam também outros romanos, tá? E se é que tem como provar que Jesus foi realmente crucificado? Ainda tem essa parada aí. Então é uma tese minha, viu, Daniel? E a todos os amigos, que possivelmente, claro, partindo da história interna da mitologia, gente, tá? Não tem base off-board para isso. Partindo da história interna da mitologia, eu criei a tese que Paulo de Tarso e Jesus Cristo eram agentes romanos infiltrados, tá? Só respondendo aí a questão. Beleza. Inclusive, Fala aí, Paulo. Inclusive, como o Vinícius falou, ele chegou lá quebrando tudo lá no templo, né? Cometendo um crime lá, quebrando os troços dos outros. Só que o templo, o tal do Deus dele, o pai dele, não habita em templo feito por mão de homem. Lá dizendo que é a casa do pai dele. Esse bicho era um maconheiro mesmo, esse tal de Jesus, eu vou te contar. O cara disse que Deus não habita em templo feito por mão de homem, né? Até na própria Bíblia no Novo Testamento, né? É atribuído ao tal do Paulo, né? Mas depois ele chega lá no templo quebrando tudo, dizendo que estão fazendo comércio da casa do pai dele, né? Eu acho que esse Jesus aí deve ser um Henrique Cristo aí. E é bom você falar sobre essa parte aí, sobre o templo, os vendilhões. Eu estava lendo, agora eu não lembro a passagem, mas a questão ali do comércio em volta não era proibido pela lei judaica, não. Não era proibido pela lei judaica. Tanto é que, por exemplo, quando as pessoas, se ele lembra do Deuteronômio, alguém fosse adorar no lugar que, no caso, era o templo de Jerusalém, e não pudesse levar, ele teria o quê? Ele teria que vender e depois lá ele teria que comprar de novo. E quem fazia isso aí nos tempos chamados bíblicos? Sabemos que o templo ele existiu. Não estou falando que os profetas eles receberam revelação, não. Estou falando o seguinte, do livro já pronto, segundo a lei deles, é isso que estou falando.
Então, o que acontece? O que eles faziam? Eles tinham que sair e lá quem estava muito longe, não poderia levar aquele monte de sacrifício. E trocava lá. Essa derrubada do templo, essa expulsão dos vendilhões, mesmo assim não prova que Jesus foi Messias, não. Porque ele não fez nada contra, não fez nada protegendo a lei. Pelo contrário, a lei mosaica não proibia o comércio ali. Então, até nisso aí, você vê que as histórias elas não batem. Agora, quanto à criação romana, o que existiu, por exemplo, temos várias pessoas com o nome Jesus. Yeshu Ben Safate, Yeshu Ben Gamala, Yeshu Ben Pandera e outros, Yeshu Ben Firase, que já vem desde o século antes da Era Comum. Tá? Antes da Era Comum. O que Roma fez, gente? Pegou alguns, agora desses aí que eu falei, o que ele fez? Ele entregou os caras. Ele fez o quê? O Paz e Amor. Eles pegaram esses caras, vários desses com esse nome, botaram em um nosso personagem e disseram, agora esse aqui é o Messias. Esse aqui é o Messias de vocês. Só que o Messias, ele teria que cumprir a lei. Ele teria que ter um reino de verdade, não um reino que não é desse mundo. E aí disseram, agora você aqui vai ser o Messias de vocês. E outra, sempre quando esse Jesus ele vai falar na Bíblia, gente, eu estou falando aqui crítica hipotética, eu não estou falando que existiu, antes que apareça algum religioso me enchendo o saco aqui. Sempre quando Jesus fala na Bíblia alguma coisa, o que ele faz? Olha, ele elogia os romanos. Nunca vi em Israel tamanha fé. Peraí, o cara é contra os judeus, sendo que o Messias ele teria que ser judaico. Gente, e a pessoa não para perceber isso. O próprio modus operandi da religião, eles apresentam algo, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro. Peraí, se você pegar as evidências internas, não digo nem externas, as evidências internas desse livro aqui, você vai ver que não bate. Peraí, um Messias, porque o Messias é um conceito judaico, que deveria proteger Israel e não protege, ele elogia os romanos. Tá, uma coisa errada. E tem mais, o servo do centurião era um escravo. Por que Jesus não foi contra a escravidão que era praticada no Império Romano? Por quê? Porque criação de Roma. Simples, gente, simples. Certo? Fábio, fala aí. Nessa época aí, só alguns, né, desses personagens que você citou aí, né, esses supostos messias, né, Benjamim, o egípcio, Simão de Peré, Yehoshua da Galileia, Yohanan ben Hagacol, Menahem, tem o Apolônio de Tiana e uma porrada de outros. Isso tudo era messias, né, da época. Inclusive tem o Crestus também, né, dos assênios. Eu ia falar sobre ele também, mas porque as pessoas pensam o seguinte, pensam que, porque Jesus existia e tem prova nenhuma. Existia a seita dos nazarenos e existiam os adoradores de Crestos. Esses são os que aparecem na história, os adoradores de Crestos. Aí depois transformaram no Cristo, porque foi uma jogada política. Como eu falei, gente, eu citei alguns concílios aqui. Tiveram que, primeiro, elaborar a divindade de Jesus, para depois elaborar a trindade. Que sem divindade não tem trindade. Tiveram que colocar quais textos que vão entrar aqui, para poder o quê? Para poder endossar o personagem que eles queriam. Ora, o livro do Evangelho de Tomé fala da infância de Jesus, que ele matou uma criança. Por que esse livro não entrou? Eu citei o Apocalipse de Pedro, até mesmo que era lido antigamente, no segundo século, e foi reforçado por Clemente. Por que não entrou esse livro? Por que não entrou esse livro? Porque simplesmente foi uma elaboração romana. Tanto é que o quê? Vem de lá. Agora, as pessoas elas querem o quê? Elas querem acreditar porque elas não questionam isso que nós colocamos. Aí tem gente que fala, esses ateus são todinhos, esses ateus não respeitam. Não, nós colocamos e trazemos para a prática. E além de trazer para a prática aquilo que dizem que é espiritual, que é milagre, nós o que? Conhecemos a história a fundo e sabemos por que foi formado aquilo. Sabemos por que foi formado aquilo. Aí agora... Oi? Interessante, Fábio. O interessante é que a igreja apostólica romana, quer dizer, os caras mataram o cara e transformaram ele num mártir, o chefe da própria igreja, na igreja apostólica romana, onde fica o Vaticano, né, em Roma. Por aí dá para perceber que isso é criação dos romanos mesmo, cara. Exatamente, porque, olha, teve várias revoltas, inclusive em 68 teve uma, no ano 70 que o general romano
destruiu tudo. Mas o que aconteceu? Ele sabia que o povo queria Israel e estava aquela febre messiânica. O que eles falaram então? Sabendo que o povo ia continuar lutando, entregaram o Messias. Mas essa falha não pegou. Não pegou porque a maioria dos judeus não acreditam. Aí eu falo, tem crente que vem brigar com a gente, falando, por que vocês não falam para os muçulmanos? Por que vocês não falam de ateísmo para os muçulmanos? Primeiro que nós não temos ordem de nenhuma divindade, porque eles acreditam que a divindade deles mandou eles pregarem, não é isso? Eles acreditam, os cristãos acreditam nisso. Mas, uma coisa, nem vou falar esse nome, vou falar os homens, como aprendi com o Vinícius, os homens, tá? Eles detonam o filhote de pombo. E os islâmicos não. Os islâmicos, eles honram Jesus. Para eles, Jesus é como um profeta. Eles só não acreditam nele como um salvador de almas, nem como um ser divino. Mas eles acreditam em Maria. Personagens da Bíblia aparecem no Corão, como Moisés, Abraão, vários profetas que aparecem ali na Bíblia aparecem no Corão também. Então, quando nós desmistificamos, mostramos as incoerências, nós estamos também atingindo essas religiões. Só que, das religiões monoteístas, o Islã, ele honra mais Jesus do que os homens. Agora, eu sei que isso, você já deve ter respondido isso no canal de vocês, mas eu vou perguntar aqui porque sempre vem aquilo. O que você tem a dizer a esse pessoal? Vinícius, vou começar por você. Pessoal, por que vocês não falam com os muçulmanos? Por que vocês não falam para eles? Ninguém fala assim, que a gente prega o ateísmo. Ninguém prega o ateísmo. A gente debate ideias. Mas o que você tem a dizer para esse pessoal que fala? Porque dos muçulmanos vocês não falam. O que você tem a dizer para esse pessoal aí? Porque a vida eu tenho de cabeça cheia por causa desses crentes. Fala aí, meu amigo. Ora, Fábio, isso aí, na verdade, no subconsciente só manifesta o parentesco genético das duas religiões, o cristianismo e o islã, né, que são irmãos briguentos. Não é porque um grupo, por exemplo, perseguiu outro, degladiou com outro, matou outro, que não pertence à mesma bios. Isso vale, igual o pessoal está comentando, o pessoal está comentando política no coisa aí, cara, não entendi. Eu esqueci isso. Ele está falando, nazismo é de direita, de esquerda, mas o Hitler perseguiu comunistas. Isso não prova nada exatamente, tá? Cristão, quem mais matou cristão na história foram outras vertentes cristãs. E daí se vai, tá? Isso não prova exatamente nada. Irmãos brigam o tempo todo e às vezes fatalmente. Então, quer dizer, mas nessas horas, o cristianismo vai acionar o irmão islã. Olha, já que hoje nós estamos domesticados, então, já que uma parcela mínima do Islã que é terrorista, né? Vamos fazer justiça aqui. Então, mas tem os terroristas lá. O cristianismo hoje está domesticado, né? Então, o cristão evoca quem? O irmão islâmico. Olha, quero ver vocês falar de Maomé, de Alá, não sei o quê. Porque, no fundo, no subconsciente, vem aquela coisa de que, se vocês falar, eles vão se vingar contra vocês e eu vou gostar. Igual teve aquele atentado lá dos cartunistas lá, né? Charlie Hebdo. Daquele jornal lá que fez uma caricatura de Maomé. Qual? Charlie Hebdo. Isso. Aí os islâmicos foram lá e fizeram um atentado. Olha, muitos cristãos começaram a rir. Falaram, tá vendo, vai mexer com a religião dos outros? Então, no fundo, eles até gostam, né? E isso parte também de uma ignorância, porque, na verdade, se você for ver, já fiz um vídeo explicando sobre isso, é um alimento sólido, mas dá para entender, e eu provo que Javé, Alá e Jesus é o mesmo Deus. Né? Porque o Alá é só o termo Deus em árabe, e o termo Deus não aponta para ninguém. Não é um nome próprio. Então, quando o islâmico fala lá, ele está falando Deus. E o que é Deus? Pode ser qualquer um. Mas a gente sabe que é o Deus de Abraão. É religião abraâmica. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Certo? É o mesmo Deus da criação do judeu, é do árabe. Por que eles brigam tanto, Vinícius? Política e território. Na verdade, o Islã e o judaísmo são muito mais parecidos. Quem destoa mais desse grupo dos irmãos é o cristianismo, que o islâmico e o judeu chamam o cristianismo, e de forma assertiva, de neopaganismo. É um neopaganismo.
Entendeu? O verdadeiro monoteísmo é o zoroastrismo, que existe até hoje, o judaísmo e o islã. O cristianismo não é monoteísmo. Acabou o assunto aí. E não é ateu que está falando, é judeu que está falando. Judeu esses que, principalmente a vertente evangélica, adora puxar o saco dessa cultura e desse povo. Eu não sei por quê. É ignorância, né? Eles não sabem o que o judeu pensa acerca de Jesus. Que nem você disse bem, ó, Fábio. Tá tendo o Alcorão, né? Mas se o pessoal não lê nem a Bíblia, vai ler o Alcorão. Tá lá os árabes falando muito bem sobre Jesus. É um profeta especial, um ser humano acima da média. Mas não é Deus, é bem diferente. Fala muito bem de Maria, fala muito bem de Jesus, beleza, mas não coloca como Deus. Já o judeu, meu amigo, o que o judeu fala de Jesus? É só botar no YouTube aí que você vai ver os rabinos falando acerca do Jesus ser Messias. Tá até pena, mas aí nenhum evangélico abre câmera para poder. E você falou sobre os terroristas. É bom também lembrar uma coisa, que existia o grupo dos homens, que é o Haganá, e tem o outro, acho que é o Irgun, uma coisa assim. Irgun Lehi. Também, que inclusive esse Irgun Lehi, tem gente que saiu do Haganá, entrou nesse grupo e fazia atentados contra civis. Explodiram um hotel uma vez, e disso aí, né, as pessoas não falam, só quer falar dos islâmicos. Gente, eu sou contra qualquer ato terrorista, eu não vou lembrar aqui. Sou contra também estados totalitários, sou contra, seja de direita, de esquerda, da puta que pariu, sou contra. Mas eu te falo uma coisa, agora, os homens lá, os caras do chapéu, do barbudinho lá, tá? Se for barbudinho, não é meu amigo não, né? Não é o Vinícius não, gente. Barbudinho é os caras lá, os homens lá, sabe? Eles... O primeiro que eu saiba, o primeiro grupo terrorista foram deles, não foram dos islâmicos. Se eu estiver errado, me corrija aí, Vinícius. Sim. Na verdade, os primeiros atentados à bomba foram feitos por grupos radicais judaicos, né? Não começou com os árabes. Porque naquela época os judeus, né, como conhecemos hoje, o povo israelense, não os judeus sionistas e tal, né? A gente, quando critica os judeus, criticamos a religião judaica e o sionismo, não o povo israelense de forma geral. Então, na época, o Estado de Israel não existia, ou era muito no início, muito embrionário, né, após a Segunda Guerra Mundial. Então, eles não tinham nem aparato bélico direito, então tinha aqueles conflitos lá milenários com os povos árabes, então eles recorriam, não tinham apoio dos Estados Unidos, né, muito bem delineados, então eles recorriam aos ataques à bomba, ataques terroristas. Pô, se a gente voltar até no Antigo Testamento, quem começou com ataques terroristas foi o povo de Israel, né, ali ainda como hebreus, né? Depois virou judeus. Você vê o Davi, ele não só se contentou em matar o Golias, que isso é um plágio da história do Aquiles, que derrotou um gigante também no campo de batalha, só que o Davi do Golias e foi mostrando e pendurando em tudo quanto é lugar de Jerusalém. Então, quer dizer, é um ato terrorista até mesmo. Então, começa com os judeus tudo isso, tá? Mas quem é que tem coragem ou até mesmo conhecimento sobre isso? São poucos, né? Poucos, verdade. O Paulo, agora você, o que você acha desse pessoal? Vocês não falam do Islã. Sua vez, amigo. Não, é Marcos capítulo 16, versículo 15, né? A obrigação é deles, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então a obrigação é deles. Né? Nós não acreditamos em porcaria nenhuma, não, e aqui a gente critica todo tipo de religião. Agora, essa é a desculpa deles, né? Eu acho que é um desejo que o cristão tem, né, de provar a sua fé, né, se vingando. Isso parece que está na genética, não sei se pode chamar de genética, né? Desde o começo, né? Que é desse jeito, entrando, matando, roubando, pilhando, estuprando. Isso vem dos hebreus, entra pelo judaísmo, vem pelo cristianismo, vem pelo Islã. Aí o Maomé, que era seguidor do Jesus Cristo, resolve que pode ser um profeta também e diz que encontrou com Gabriel no deserto. Aí forma o livro Suna, né? Que o Corão já é ali dos judeus também, né? É praticamente o livro dos judeus. Só que o Maomé que criou o livro Suna. Inclusive, eles se dividem nisso, né? Os sunitas e os xiitas. Os que acreditam, inclusive dentro da própria religião islâmica, tem um grupo que não tem Maomé como profeta. Então, quem tem que pregar para o Islã é exatamente o religioso. Agora, eu quero ver se ele vai lá no Estado Islâmico e a divindade dele vai proteger ele de alguma coisa. Até porque, deixa eu só fazer um adendo ao que o Paulo falou muito bem aí, até porque todos os
não posso. Tá, a maioria dos personagens bíblicos estão retratados no Alcorão também. Tá? E o Maomé foi bem claro: o Alcorão é apenas. Tem que se apegar ao termo, né, Fábio? Você que entende de português, é professor disso, sabe muito bem. Uma palavra muda tudo, uma vírgula muda tudo. Verdade. O Alcorão é apenas a continuidade da Torá e do Evangelho. Exatamente. É para corrigir alguns desvios dos judeus e dos cristãos concernentes colocar o filho de Maria, tá até bem assim, pelo menos na minha versão Mansur Shalita, colocar o filho de Maria como Deus, e só há um único Deus, isso é o monoteísmo. Exatamente. E é engraçado que começa sempre falando que tem uma revelação, né? Que apareceu o anjo Gabriel, apareceu coisa nenhuma, né? Geralmente sempre começa assim, por quê? Porque a pessoa fala, teve um vídeo do saudoso Rubem Alves, que foi, além de, ele chegou a ser pastor, depois abandonou a religião. Rubem Alves, além de pedagogo, o cara era, tinha várias formações, o cara era fera, entendeu? Escritor, um ótimo escritor da literatura brasileira. O Rubem Alves, ele falou o seguinte: diz ele que foi Nietzsche que falou, não sei, mas ele falou uma verdade. Basta falar o nome de Deus para as pessoas terem inteligência paralisada. Na antiguidade, eles faziam isso. A pessoa falava que recebia uma revelação, as pessoas acreditavam, mas peraí, por que esse Deus não se apresentava para todo mundo? Ou as divindades? Não, tinha que alguém falar em nome de Deus. A Ellen White começou o movimento dela, lógico que ela entrou depois. Quem começou foi um outro pastor. Mas ela é considerada como uma profetisa do adventismo. A Ellen White, ela disse que tem várias revelações. Só que ela tomou uma pedrada, ela tinha acho que 5 ou 6 anos. Isso está no livro. Até agora eu não sei onde está, que eu guardei esse livro, ele está em pendrive. Ela está em PDF. Mas ela tomou uma pedrada. Depois ela começou a ter alucinações. Mesmo que ela não tomasse essa pedrada, a pessoa que dizer que tem revelação é mentira. Mas outra prova que ela nunca recebeu revelação. O que ela teve? Foi uma alucinação devido a esse problema, que ela teve uma pedrada na cabeça e começou a falar que teve revelações. E aí tem pessoas que se dizem formadas, arqueólogos, que endossam aquela louca. Uma louca, inclusive aquele Rodrigo Silva falou que tinha árvore da vida em todos os planetas. Mas peraí, como é que vai ter árvore em Júpiter, que é um planeta gasoso? Como é que vai ter árvore em Mercúrio, em Vênus, que a temperatura passa dos 300 graus? Como? Mas as pessoas elas não analisam. Basta falar o nome de Deus, as pessoas têm inteligência paralisada, gente. Isso que é triste. Bom, eu queria continuar aqui. Isso aqui tem o Vinícius vai fazer outra live daqui a pouco. Eu vou também lá participar. Não vou participar assim, conversar não. Eu vou assistir, vou ver com vocês, tá? Mas eu quero pedir aí para meus amigos somente falarem, que eu fiz a pergunta, só que acho que falamos sobre outros assuntos, alguém desvirtuou o assunto para política, e eu quero perguntar o seguinte: sobre aquela mãe que teve a guarda da filha tirada por causa do candomblé. Tudo bem, eu tenho uma posição em relação a levar a criança para a religião. Se bem que tinha 12 anos, eu tenho mais ou menos noção do que é. Certo? Mas eu acho errado a pessoa levar, por exemplo, criança de 5, 3 anos, porque isso é uma alienação. Você apresenta algo e diz que aquilo é verdadeiro. A pessoa não está escolhendo. Mas a própria avó conseguiu ir na justiça e não sei quem foi a juíza que deu a guarda para a avó. Se vocês falassem sobre isso, sobre essa canalice, que eles falam tanto de tolerância, falam tanto de amor, mas não mostram amor. Os cristãos fazem isso. Você ficou sabendo, Vinícius, sobre esse caso? Eu não fiquei sabendo não, Fábio, o contexto não. Não, porque assim, então, vou tratar isso em outro vídeo, tá? Vou tratar isso em outro vídeo, então, porque eu queria discutir isso aqui, mas só quero falar uma coisa para vocês. Vou pedir para vocês fazerem a consideração de vocês e quero agradecer muito, estou muito feliz com vocês. Peço desculpa, tá, meus amigos? Peço desculpa também, o Vinícius, pelo importuno aí, tá? Eu não estou conseguindo acompanhar. Você vai voltar aqui
Aí, Paulo também vai voltar aqui. Aí vamos falar um assunto. Hoje foi só Cuidado, hein? Cuidado. vocês, tá? Então, aí vamos ter um assunto específico para a gente tratar. Hoje foi uma apresentação, falar sobre a importância da militância ateísta, falar sobre a proposta de vocês, tá bom? Então, vou pedir para você, Paulo, pode falar aí, quer fazer essas considerações, depois eu vou passar para o Vinícius para a gente terminar. Pode ir, fica à vontade aí. Só sobre esse assunto aí que você falou aí, eu também não sou dono desse caso, não. Eu acho que, Mas tudo bem. opinião, um absurdo. Eu acho que é tortura psicológica. Inclusive, o próprio Jesus só foi batizado com 30 anos, né? Teve a escolha de ser batizado ou não. Agora nós somos mergulhados em uma banheira quando criança sem saber nem o que está acontecendo. E aí passa uma vida inteira nisso aí. Quero só agradecer a todos vocês aí, né? Todos que participaram aí da live. Forte abraço ao meu amigo Vinícius. Para você também, muito grato, Fábio. E estamos aí, precisando a gente estar aqui para combater aí esse sistema religioso. Obrigado, meu amigo. Vinícius, pode... Quer falar mais? Pode falar. Um forte abraço para Papai Cecel, que hoje é dia dele. Maravilhoso. Papai Cecel, né? O amiguinho imaginário o amiguinho imaginário daqueles que não querem pensar, né? Que por si próprios. Obrigado, meu amigo. Mas ele é maravilhoso, né? Se o cara for mostrar os textos, ele é um pai maravilhoso, é só mostrar os textos. Que o não aguenta ouvir. Não, só você ver, mandou. O cara vai colher lenha no sábado. Olha como é que é interessante. Na própria, olha o modus operandi da religião. Vai colher lenha no sábado, e o que acontece? O pessoal pega esse cara, tá lá em números, pega esse cara, aí vão consultar a divindade o que vai fazer. Quando os outros homens se levantaram contra Moisés, Deus age direto e abre a terra e eles morrem. Agora, quando é um cara, não. Aí Deus fala assim, não, pode apedrejar, mata ele. Aí o povo vai e mata. Mas peraí, por que para defender a autoridade de Moisés, essa divindade agiu? Agiu aqui, ó. Crítica hipotética. Tô falando que existiu, não. Mas na hora, quando um cara desobedece, ele manda os caras, o sacerdote, o povo ali, matar o cara que estava colhendo lenha no sábado. Sabe para que isso? Para dizer que se você tocar no líder, você vai tratar direto com Deus, para passar uma blindagem. Aí os caras falam que são ungidos do Senhor, só que a palavra ungido e Cristo é a mesma coisa. Eu não vou falar isso aqui porque vai ficar um vídeo longo, tá? Mas exatamente isso, gente. É o Papai Cecel que não é maravilhoso, só manda fazer atrocidade. Ô, Vinícius, olha, desculpa aí qualquer coisa, me desculpa mesmo, tá? E para mim é uma honra tê-lo aqui, tá? Uma honra tê-lo aqui no meu canal. Muito obrigado pelo convite. Certo? Eu vou assistir daqui a pouco a sua live, 22 horas, não é isso? 22 horas da sua, não é isso? Isso. Tá. Então, faz essas considerações finais. De consideração final, quiser botar algum outro assunto aqui, pode colocar, não precisa ter pressa, não. Aí, terminando, eu finalizo aqui. Fica à vontade. Beleza. Eu queria agradecer ao Fábio, né, pelo convite, mais uma vez, e a presença aqui do nosso querido Paulo. Faz vídeos muito bem embasados, substanciais, vídeos longos que mostram o tamanho do conteúdo, ele segue uma linha de raciocínio muito boa e tudo vem agregar no conhecimento, né? São peças no quebra-cabeça. Então é bastante importante, você que é meu inscrito, moderador do meu canal, membro do meu canal, está aqui nessa live, não esqueçam de se inscrever no canal aqui do Fábio, é só apertar aí e inscrever-se, né? Não custa nada, é gratuito, né? E ir lá, dar um pulo lá no canal do Paulo Coelho, né? Cruzada Viva. Não é esse, Paulo, o nome? Paulo Coelho Cruzada Viva, né? Positivo, Vinícius. Então, se inscrevam lá. Se inscrevam lá no canal deles, porque demonstraram que são pessoas equilibradas, que olham o argumento e estão voltados realmente para a nossa causa, né? É uma causa importante, não sei se vai dar muitos frutos, talvez daqui, sei lá, 200 anos, como seremos lembrados no futuro? Como o quê? Como revolucionários, como tiranos, como arrogantes? Não sabemos, né? Vamos deixar isso para gerações futuras. O meu legado eu estou deixando que esse é meu senso de vida eterna. Deixar as minhas ideias, os meus propósitos, os meus princípios registrados para que a posteridade venha visionários, exatamente, Daniel. Então,
deixar isso para a posteridade. Hoje é Dia dos Pais, eu não sou pai, não pretendo ser, mas deixo o meu abraço a todos aí, né? Você que realmente faz o seu papel de pai, coisa que essa ideia de Deus nunca se cumpriu como um verdadeiro pai, né? Na verdade, ele tem que ser criminalizado por abandono de incapazes, né? Esse Deus que chamam de pai de todos, né? Um pai desse eu não quero ter pai, não. Eu quero ser bastardo mesmo, porque não tem condição. E é isso, gente. E deixar bem claro que você pode ser um ateu sem nenhum conflito filosófico, sem nenhum peso na consciência, independente dos outros assuntos da sua vida que você levante a bandeira, tá? Tanto na política como na filosofia, tá? Como em qualquer outros costumes sociais, você pode ser o que você quiser, que isso não interfere, isso não é um conflito com o ateísmo que você diz carregar, tá? Lembrando, ateu é apenas botar na mesa o seguinte: até hoje nenhuma religião teísta provou os seus deuses alegados. Você tem isso como verdade para a sua vida? Então você é um ateu, independente de todos os outros assuntos da sua vida que você defenda ou critique. Acabou. Esse negócio de, o ateu tem que ser isso. O ateu tem que usar a camisa da NASA. O ateu que não sei o quê. O ateu tem que ter um telescópio em casa e deslumbrar a viagem para Marte. O ateu tem que ser da vertente política tal e ser contra o tal governante que é não sei o que lá. Isso tudo eles tentam acoplar, arrastar outras parcelas da sociedade para si, para que assim faça volume nas suas trincheiras nessa guerra. Porque pelo argumento, conhecimento histórico, nunca conquistam, né? Até porque correm de hangout, né? Correm de debate e te bloqueiam. Então, eles se utilizam disso, tentam trollar as coisas, desvirtuar e evocar clichês e jargões, né? Por aí você vê isso. A live estava sendo aí anunciada há algumas horas, alguns dias, com a minha presença na capa, com o meu nome, com a minha participação, e mesmo assim apareceu aí pessoas que não gostam da minha presença, porque quiseram, né? Parece que, na verdade, não é que eles não gostam, eles gostam de mim, né? Eles gostam, eles sabem que o meu trabalho é importante e muito melhor do que o deles, só que não vai dar o braço a torcer e da boca para fora, ou na ponta dos dedos em um teclado, vai colocar desaforos. Mas isso é normal, Fábio. As suas desculpas são desnecessárias, sinceramente. Você provou que é um cara de honra, de caráter. Eu sei que você é mais voltado à esquerda, e isso nunca te impediu da gente ter uma amizade. Com a gente certeza. conversa no privado, chama eu aqui, eu já te chamei lá no meu canal. Isso mostra que você sabe separar as coisas, os argumentos, você tem hombridade, você tem equilíbrio, tem racional, que não tem como você exigir concordâncias em tudo, só porque, por exemplo, nós três aqui somos ateus. Mas quer dizer que na política a gente vai pensar igual, na filosofia igual, no dia a dia a gente age igual? Nem se fosse irmãos gêmeos, siameses, de cabeça colada, vocês vão pensar a mesma coisa. A gente não chega a concordância com a nossa esposa, com o nosso marido, com o nosso irmão, com o nosso pai e mãe, nem irmão siameses de cabeça colada. Então, cobrar essas concordâncias, isso é tudo teoria, tudo balela, é o nós contra eles, entendeu? Uma coisa é quando você está falando de um assunto, você criticar aquilo ali e a opinião daquele cara naquilo ali. Mas depois, você tem que harmonizar naquilo que se tem concordância. Porque não se quer esses ateus aí, que estão no chat toda hora insistindo numa coisa que o próprio dono do canal, Fábio, falou que não era para fazer, um desrespeito ao dono do canal, insistindo nesses temas, eles não pedem essa concordância, Fábio, na hora de ir na padaria do seu Manel, que está lá com a Santa Nossa Senhora, pendurada na padaria, ele não deixa de comprar naquela padaria porque o padeiro é católico. Ele não pede conta no seu trabalho porque o patrão dele é evangélico. Então vamos parar de demagogia, vamos parar de só da boca para fora, vamos para a prática. Beleza? Outra coisa, eu posso discordar de você assim, por exemplo, vamos ver a questão, o Holocausto. Existe. Uma coisa que eu discordo, eu não nego que houve, pelos livros que eu já li, mas você pode estudar, poxa, eu acho que não foi aquele número todo. Aí você pensa, eu posso achar que foi um pouquinho menos, você pode achar que foi tanto, mas nós vamos discordar nisso aí e continuar amigos. Outra coisa, você é vegano, aqui a gente não tratou disso. Embora eu tenha uma posição em relação a isso,
E respeito, eu acho que tem posições válidas. Agora, se você vier aqui à minha casa, não sei se você viria aqui, mas seria muito bem recebido, você bebe? Você beber comigo. Eu não ia te oferecer carne, porque eu sei que você é vegano. E você separar. Mesma coisa, Paulo viesse aqui na minha casa, poxa, fica muito feliz você estar aqui. Ia beber, ia escutar rock, e assim vai, gente. E assim vai. Então, olha, você fechou aí com chave de ouro. Vocês dois, muito obrigado. Lembrando, como eu falo, eu moro com a minha mãe. O que eu cobro, por exemplo, os religiosos que vão ao meu canal, são poucos que sabem respeitar. Os que sabem respeitar, tiram dúvida, eu deixo. Mas quem não sabe, esse é o bloqueio. Agora, se tiver uma convivência normal, ainda tem amigos evangélicos. Os radicais que, quando souberam que eu fui ateu, que foram embora, que cortaram a amizade. Mas quem é amigo mesmo, ele esquece. Eu tenho amigos evangélicos ainda. Minha mãe é evangélica e eu convivo muito bem com ela. Então, gente, vamos deixar disso, vamos ser um pouquinho mais maduros. E vocês que cobram muito tolerância, vamos ser tolerantes, porque vou falar uma coisa aqui rapidinho, tá, Vinícius? Tem a ver com você, mas não vou falar mal, não. Quando você e o Ralph voltaram à amizade de vocês, teve gente em um grupo, não vou falar o nome, a pessoa ficou, agora os dois estão amiguinhos, vocês estão a favor disso, porque as pessoas estavam felizes no grupo, porque isso nós estamos ganhando, o livre pensamento está ganhando, vocês dois juntos são feras, são propostas diferentes. Eu ia perguntar outras coisas aqui, mas que não vai dar para perguntar. E a pessoa que diz tanto, aí eu critico a esquerda, porque eu não vou falar sobre a esquerda hoje, que fala de tolerância, foi embora. Mas cadê a tolerância aí? Olha a incoerência. Tá vendo? Então, é isso que eu falo, gente. Vamos nos unir e parar com essas picuinhas, tá bom? Eu ia perguntar também o que vocês acham sobre ajuda em canal, se a ateu pode fazer isso, se é sistema, mas não vai dar para falar isso, porque a live já vai dar 2 horas. Mas vou dizer uma coisa, nós temos que nos unir, tá? E outra coisa, gente, existem canais que podem ser mercenários? Pode, mas se você tem superchat, se você tem membro, se você vende alguma coisa, não importa. Se você não quer comprar, não compre, não ataque o trabalho do cara. Você pode não concordar com isso. Mesma coisa, vamos imaginar que eu fosse palmeirense, não sou, mas olha só. Aí acontece, eu falo sobre história. Aí chega o Vinícius, que é flamenguista, e fala assim, você é palmeirense, tua aula foi uma merda. Isso não é honestidade, gente. Você pode criticar, claro que estou dando um exemplo, tá, gente? Ninguém vai brigar por futebol aqui. Mas se a pessoa ela não concorda com um ponto, mas o trabalho você não pode julgar por aquilo que você não concorda, gente. É isso que eu estou falando. Então, precisamos nos unir. Agora, dá gasto, tá, gente? Dá gasto. Eu não estou vendo nada aqui, não cobro nada, mas apoio quem faz. Se você pode fazer, faça. Se você não quer, beleza. Não quer, não vem, não contribui. Agradeço os superchats aqui, muito obrigado. Se você não quer contribuir com o canal, não contribua, mas não sai falando mal, porque tem gasto e você não sabe como que é trabalhar no YouTube. Mesmo que você só pegue um vídeo, não edite, não é fácil, gente, não é assim não. Então, mais uma vez, quero agradecer. Tem mais alguma coisa para falar? Vocês têm alguma coisa para falar? Pode falar. Tem alguma coisa aí? Paulo? Não, só agradecer mesmo, mais uma vez, a todos. Eu que agradeço, gente. Olha, muito obrigado. E vocês dois vão voltar depois, vou separados, se vocês aceitarem, lógico, tá? E lembrando, gente, eu falei no início, esqueci de falar no meio da live. Na live aqui, na descrição do vídeo, tem o link do canal do Vinícius César. Acredito que todos são, mas quem não é, vai lá, se inscreva no canal do Vinícius César. Também tem o canal Cruzada Viva, Paulo Coelho da Nóbrega Sobrinho. Também está aqui na descrição. Se inscrevam lá, tá bom? Então, muito obrigado. Daqui a pouco eu vou assistir a live do meu amigo. Vinícius, estou aguardando o convite de novo, viu, Vinícius? Quando tu for fazer uma live lá, dá o toque. Com certeza. Vamos chamar aí e tomara que o Rivanildo aceite também, né? Que a gente fala com ele e não responde. Vamos fazer uma corrente aí para chamar o Riva para uma live igual essa aqui, ó. Né? E lembrando que daqui a pouco, 10 horas da noite, estou lá no meu canal. Isso. Lembrando que 10 horas da noite estou lá no canal. Mais uma frente de batalha aí. O domingo está movimentado. É isso, gente. Queria agradecer muito a todos vocês. Vou assistir. Muito obrigado, tá bom, gente? Tá, valeu, Paulo. Valeu, Vinícius. Meus amigos, muito obrigado. E
uma coisa, união e maturidade, por favor, tá bom? Grande abraço, muito obrigado, até a próxima. Sucesso, tchau, tchau.